Você acredita que a medicina, o esporte e a música podem dar uma boa mistura? O convidado dessa semana é a prova de que sim. Inspirado por seus pais, ele jogava tênis na infância e na adolescência. Após passar por uma cirurgia no ombro, iniciou a sua paixão pela medicina ortopédica. E durante sua formação descobriu que cuidar de crianças é sua grande vocação. E virou uma referência no método Ponseti, que traz uma imensa chance de melhora para as crianças com pé torto congênito. Mas e o samba? Onde entra nisso tudo? Para você saber, fica com a gente até o final dessa conversa com o médico Rafael Batalha. E o pé torto é uma coisa que é uma grande paixão, porque eu brinco, eu falo que eu tiro o paciente do pote da deficiência, que ele nasce um deficiente físico, você tira da deficiência e coloca na eficiência. Então é aquela pessoa que você não vai saber que nasceu com o pé torto. Pé torto. E a mãe mandou um áudio, e ela super emocionada, assim, chorando, e falando assim, doutor, esse é o melhor presente de Natal que eu já dei pro meu filho. É o primeiro tênis que ele tá usando. Olha. É uma doença que ela continua ativa ali geneticamente. É uma briga de forças. O pé vai querer voltar, a órtese se segurou. Então, onde era uma fase que seria de manutenção, que teoricamente deveria ser a mais fácil, na prática é a mais difícil. É onde os problemas acontecem, e eu brinco com todos os pais, eu falo assim, como dizia a minha avó, é aqui que a maionese desanda. Olá, estamos estreando mais um episódio de Papo On Podcast e hoje a nossa conversa é sobre medicina e música, não é isso, Dai? Isso mesmo. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai bater um papo aí, falar sobre medicina, ortopedia, né? Vai ter bastante coisa. Vai ter bastante assunto aí sobre a questão musical. Seja bem-vindo, Rafa, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Prazer enorme estar com vocês dois, né? Obrigado. Sou da casa. Isso aí, da casa aqui do CRPI, que é onde a gente produz o Papo On Podcast. Isso. E o Rafael, durante muitos anos, atuou aqui na ortopedia do CRPI. E como é que surgiu a medicina na sua vida? A medicina surgiu pensando mais no lado esportivo, né? Eu devendo uma família do meio do tênis, né? Meu pai jogava tênis, minha mãe jogava tênis, eu comecei a jogar tênis cedo também. E aí quando foi, nunca tinha pensado essa história de que, né, tem gente que fala assim, eu já nasci, eu não tinha pensado. Aí o tempo foi passando, já chegando perto do vestibular, e aí meus pais falaram assim, o que você vai querer fazer? E eu falei, eu vou querer fazer alguma coisa relacionada ao esporte. No primeiro momento, eu pensei até em fazer fisioterapia e tal. E eu lembro que mais ou menos na época, eu tinha uns 16 ou 17 anos, e eu tive uma lesão grave no tornozelo, e fiz um acompanhamento com um médico do esporte, um ortopedista aí, médico do esporte. E aí na época, conversando, ele perguntou, e eu respondi, ele falou, por que você não faz medicina? E aí foi que acendeu uma luzinha ali, né? E aí eu fui pesquisar, né, sobre a medicina que eu poderia. E a ortopedia, surgiu também daí? Aí a ortopedia já surgiu daí, então não, infantil não. A ortopedia, eu já entrei na faculdade de medicina sabendo que eu queria fazer ortopedia. Que você queria ser ortopedista. Isso já desde sempre. Então, durante a faculdade eu fui da liga de ortopedia, enfim, fazia coisas sempre relacionadas à ortopedia. Entrei na residência de ortopedia, a gente tem muitas áreas, né, muitas subespecialidades. Então, até mais ou menos o segundo ano da residência, né, ortopedia são 3 anos, uma de residência. Até o segundo ano eu pensava que eu ia fazer cirurgia de ombro, né? Ainda ou até hoje em dia, ainda é assim, anatomicamente falando, o lugar que eu acho mais bonito, a cirurgia mais bonita e tal. Mas tinha um viés muito grande que no lugar onde eu fazia residência, as cirurgias de ombro elas não aconteciam no tempo ideal. Então tinha muitas lesões crônicas e tal. Então o resultado às vezes não era muito satisfatório, né? Mas mais por conta de questões burocráticas. Tive ótimos professores nessa área, inclusive um deles me operou o meu ombro. E aí quando eu rodei no estágio da ortopedia pediátrica, eu já gostava muito de crianças, isso é uma característica minha mesmo, desde sempre. E aí eu vi uma situação que todo mundo ficava bem, que era difícil, né, você ter sequelas, então o metabolismo ajuda. E uma coisa que me encantou muito
era sempre a sinceridade da criança, né? Como a gente fazia uma residência que tinha muitos casos, onde os pacientes adultos às vezes fazem questão de não se recuperar. Acontece isso, né? Pra ficar afastado, pra dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali e tal. E a criança não tem isso, né? Não tem. A criança tá bem, ela tá bem. Não tem maldade. Não tem maldade, pureza no coração. Olha, eu não tô legal. Pô, pode confiar, não tá legal. Tá doendo? Tá doendo. Dificilmente ela vai inventar ou mentir. Muito pelo contrário, a criança quer voltar a brincar, a correr, a jogar, a fazer as coisas. E isso me encantou. Além do terceiro motivo, que seria o seguinte: na ortopedia é tudo meio subdividido. Então, eu fiz cirurgia de joelho. Aí faz joelho pro resto da vida. O ombro e cotovelo faz isso pro resto da vida. A ortopedia pediátrica não. Né? Então você cuida de tudo da criança. É claro que a curva de aprendizado se torna muito mais difícil, muito maior, né? E muito mais difícil porque tem muita coisa, né, para aprender. Demanda mais do profissional, né? Então, e aí no meio do R2, então, eu olhei com outros olhos assim para ortopedia pediátrica. Se encantou pelas crianças. Me encantei, e aí foi assim até o final do R2, né? Do R3 também. E aí segui na ortopedia pediátrica. Mas aí você falou da sua paixão também pelo esporte, e que te levou para a medicina foi a princípio o esporte. E hoje você também atua em competições de tênis. Isso. De alguma forma você mantém ainda essa proximidade e essa paixão. Aí o que aconteceu foi que isso foi um problema na minha cabeça por muito tempo, porque eu via pessoas falando assim: pô, eu fui jogar meu tênis, que é o esporte, e aí eu torci meu pé, um amigo, um adulto. Mas eu sei que você só cuida de criança. Eu falava, não, né? Dá pra cuidar desse cara também, né? Então, a partir daí, eu tentei criar, e depois eu consegui uma outra vertente de tratar pessoas também no meio esportivo, né? Comecei a estudar mais também a parte de ortopedia esportiva, seja para criança ou para adultos, para poder suprir essa demanda. E aí depois as oportunidades foram aparecendo, né? Eu conheço muita gente no meio do tênis, e aí hoje, então, já tô aí há uns quase 10 anos que eu trabalho nos torneios de tênis no Brasil, e eu vou como médico, né? Quando dá, eu bato minha bolinha lá, mas vou a trabalho. E é muito gostoso, porque junta isso a medicina... te remete também o que vem da tua família. Exatamente. E agora eu tenho meu filho, que é apaixonadíssimo por tênis. Nossa, é mais que todo mundo. Então é muito gostoso. E você... como fã do esporte, você também acompanha assim, o esporte em si? Costuma assistir jogos? Muito. Isso no começo foi um problema. Não um problema, mas saber separar o trabalho do hobby, né? Porque, por exemplo, um dos maiores torneios que eu faço, que é um torneio no Rio de Janeiro, que é o Rio Open, ele é, se eu não me engano, talvez seja mais, acho que ele é o maior torneio de tênis da América do Sul, e que ele traz atletas de altíssimo nível, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente vai ter um atleta que é o número 2 do mundo. O ano passado, o número 1 do mundo, estava aqui o Carlos Alcaraz, esse ano vem o Zverev e tal. Mas só que eu tô lá a trabalho. E a gente fica numa situação em que a gente tem uma proximidade muito grande com o atleta, né? Então, só para você ter uma ideia, o departamento médico do Rio Open fica dentro do vestiário. Você tem que segurar o teu lado fã. Eu não posso chegar, o cara tá lá se concentrando ou tá fazendo alguma coisa, vem cá, bate uma foto. Autografa bolinha. Não dá, né? Então, muita gente fala assim, pô, mas você foi pra lá, você não bateu uma foto? Eu falei, cara, não dá, né? Então, meu pai fala assim, guarda aqui, ó, nesse computador que tá aqui, que pra você é o que vale. A gente, inclusive, tem reuniões, né? Os diretores do torneio sempre falam isso. É claro que não precisaria saber, nem precisaria falar pra gente saber que eu não tenho essa liberdade. E você não pode, porque o cara tá no seu momento ali mais relax do público, né? Ou mais vulnerável, se ele se machucou, não tem como chegar e ficar em cima de tiete, né? Não dá, não. Invariavelmente nos torneios, você tá lá para havendo uma lesão, dá um primeiro atendimento, mas na média, se não acontece nada, às vezes há algumas paradas, a pessoa sente um desconforto e aí entra a equipe. Como é que é a rotina num torneio assim de tênis? Então, assim, vamos falar do... o trabalho começa muito antes do torneio começar, né? Então a gente
É claro que com o passar do tempo você fica mais experiente, você já sabe todos os caminhos, mas existe todo um planejamento pré-torneio, né, em que a gente tem que ver quais são os atletas que estão na chave, né, estão inscritos. Existe um sistema da Associação dos Tenistas Profissionais que você, né, no caso eu ou as pessoas habilitadas, conseguem entrar nesse sistema e ver a ficha de todos esses atletas. Então você dá uma olhada, já dá uma pesquisada antes. Você fala assim, quais foram as últimas lesões, se esse cara tem alguma doença crônica, dá uma estudada mesmo no quadro clínico dos atletas que vão participar do torneio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o departamento médico faz é gerar toda uma estrutura do departamento médico. Então, assim, ó, vou ter o torneio aqui nesse local. Tá, qual é o hospital mais próximo que me atende melhor? Aí eu já deixo meio que tudo ajeitado, já ligo pro hospital, falo, ó, será que de repente a gente consegue entrar por uma porta diferente? Lembrar que a gente tá falando de, às vezes, número 1 do mundo, número 2 do mundo, né? O Rio Open veio o Rafael Nadal e tal, então a gente tem que ter esse negócio um pouco diferenciado. Já uma estrutura e um planejamento ali, planejamento. Né? Então isso a gente faz com hospitais, isso a gente faz com clínicas de imagem, né? Vira e mexe, eles precisam de um ultrassom, de uma ressonância, de uma radiografia. A gente faz isso com farmácias. O atleta quer comprar um remédio, ou quer pedir um remédio. E a gente traça também dentro do clube, né, ou da academia, geralmente é clube, onde está tendo o torneio, a gente traça as rotas, né? Como é que eu atendo esse paciente na quadra 1, na 2, na 3, na 4, na central? Se eu precisar entrar com uma maca, se eu precisar tirar ele de ambulância. Então você faz ali uma questão rota de acesso às quadras, né? Faz também essa parte de acordos com, geralmente, ambulatórios, os clubes geralmente têm. Uma coisa que tem que ter são os desfibriladores. Onde tem desfibrilador, apesar que quase todos os torneios eles disponibilizam um desfibrilador portátil, né? Que anda com a gente o tempo inteiro. Então, essa seria a parte pré-torneio. Aí, a partir do momento que o torneio começou, a gente faz tanto atendimento fora de quadra como atendimento em quadra, né? Então, torneios maiores, por exemplo, o Rio Open tem 3 ou 4 médicos. Então, uns ficam no ambulatório, né? O atleta que já jogou e sentiu alguma coisa, mas conseguiu terminar, ou vai jogar e já está sentindo e tal. Um atendimento ambulatorial. Sim. Uhum. E os atendimentos dentro de quadra. Aí os atendimentos dentro de quadra também tem um monte de regras que a gente precisa saber, quanto tempo pode, quantos atendimentos o atleta pode pedir, o que não pode. Fica muito atento, tem que estar sempre atualizado com a lista dos medicamentos por conta de doping, né? Então você tem que ter esse cuidado também, né? Tem esse cuidado, né? Mas os atletas também, eles são bem preocupados. Então, toda vez que... Invariavelmente eles têm uma equipe própria. Nesse nível de torneio, sim, mas os níveis menores não. Né? Então, os torneios menores, a realidade deles é muito diferente. Eu acabo ajudando até um monte de atleta que precisa e não tem a condição, e aí me liga, mesmo eu estando aqui, eles estando lá, pô, o que eu faço? Posso tomar isso, posso tomar aquilo? Então, tem essa questão do doping, e acho que é basicamente isso, atendimento dentro de quadra, fora de quadra. Tem questões burocráticas, óbvio, né? Então, por exemplo, precisou se retirar do torneio. Existem um monte de regras também, né? Se ele estiver mentindo por algum motivo e eu colocar isso na ficha, toma multa, né? Entendeu? Então tem uma responsabilidade ali do que é feito, tem uma consequência. Tem consequências, tem consequências financeiras para eles, né? Eles podem tomar multas se de repente pediu para sair de um jogo de dupla porque estava com tal patologia, mas agora um dia depois ele falou que está bem para jogar o jogo de simples. A associação ela pode me chamar e falar, vem cá, dá tempo de recuperar? Né? Essa lesão que foi apontada. Isso. Né? Então tem tudo isso. Mas é gostoso, eu falo que são as semanas que eu tiro e junto o trabalho ao amor, né? E sai um pouco do ambiente de pessoas doentes. Sim. Né? Isso muda também, né? Você Sim. trabalhar com pessoas quem tá mais saudáveis o tempo inteiro. Né? O hospital, que é um ambiente mais difícil. Exato, é isso daí. Agora, aí só tem viagem, às vezes dá saudade de casa também. Né? Já teve alguma situação, assim, de uma lesão grave, alguma coisa inusitada num torneio que você Acho que a mais inusitada foi o ano passado, justamente com o espanhol, com o Carlos Alcaraz, que na época era número 2 do mundo, ele era a grande estrela do torneio. E no primeiro jogo dele,
Na segunda ou terceiro ponto do jogo, ele torceu o tornozelo muito grave. E aí gerou aquele... Não é possível, né? Caramba, Era a logo no estrela do O começo. número 2 do mundo, a estrela do torneio. Mas, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo ponto do jogo. Poxa. E aí ficou aquele... E ele teve que auê, sair, né? não Aí ele voltou. tentou jogar mais um pouquinho, não conseguiu, abandonou. Nossa, aí o vestiário parecia todo mundo querendo saber o que aconteceu, o que não foi. E aí entra aquele outro lado, né? Você tem que preservar o atleta, né, do que está acontecendo. Enfim, né? Não pode deixar, até porque ele está preocupado com a sequência dele. E já teve uma outra situação num outro torneio que um atleta chinês, eu não sei se ele se confundiu por conta da língua, mas ele tinha passado num médico, nutricionista, enfim, que tinha receitado alguma coisa de cafeína para ele, e ele se enganou, e ele tomou uma dose assim, quase 10 vezes mais do que a máxima recomendada. Nossa. E aí o cara teve um piripaque lá no vestiário, e a gente precisou, inclusive, remover ele do clube e tal. Então, mas não tem muita coisa, são pessoas muito saudáveis, né? Então são lesões. E uma coisa muito interessante, você, mas se machucar, se sentir dor, o fisioterapeuta dentro da Associação dos Tenistas Profissionais, ele é muito importante. Em todo lugar é importante, sim, mas lá ele é muito importante. E o fisioterapeuta, para coisas ortopédicas, ele é o primeiro a ser chamado na quadra. E é legal, por quê? Porque o ortopedista não vai conseguir resolver coisas em 2 minutos, em 3 minutos. A gente não é treinado para isso. O fisioterapeuta é. Mas olha, vou falar que físico que atua nessa área, os caras estudam pra caramba. Eu lembro que na minha formação foi a área que eu mais passei, porque eu não entendia nada você tem que entender do esporte também. Aí eu lembro que eu fui estudar futebol. Sabia o que eu de futebol? Porque nada. Tem toda a dinâmica de movimentos, né? Porque aí você não tem que entender só da biomecânica e você tem que entender como isso acontece dentro daquela modalidade. E o que você pode fazer para esse cara voltar a jogar e não atrapalhar. Exato. E tentar pensar num preventivo, qual é o movimento que o cara faz, qual é a posição que ele tá. No preventivo, nos torneios não tem muito do preventivo, porque... Só quando eu fiz acompanhar antes, só que é o físio dele, né? O fisioatleta. Mas nas lesões, eu lembro uma vez, acho que foi o primeiro torneio do Rio que eu fui, que teve um jogador, um chileno, que no último ponto da semifinal, ele foi assim no canto pegar uma bola, ele torceu o tornozelo grave, mas ele conseguiu devolver. O adversário rebateu e errou. Ou seja, ele ganhou o jogo. Só que o tornozelo, quando ele chegou no vestiário, o tornozelo dele era uma bola desse tamanho, e a final no dia seguinte. A gente fez a nossa parte, em termos de medicamentos, né? E aí ele foi para fisioterapia. No dia seguinte, eu chego no clube, eu vejo esse cara aquecendo, meio que normal, assim. Aí você falou, eu olhei e falei, sabe quando você... Será que é esse? Isso mesmo, Será que é o mesmo de ontem? E o cara aquecendo, né? Bom, ele jogou e foi campeão. Aí eu falei, não, vou ter que ir lá falar com o físio, né? Inclusive, o chefe do departamento médico hoje na ATP é um fisioterapeuta argentino. O cara nota 10, o Alejandro. Alejandro, me ensina. O que você fez? Qual foi esse milagre? Qual foi o milagre? Ele falou assim, não tem milagre, né? Tem trabalho. O cara passou a noite inteira no meu quarto do hotel. Então, a noite inteira, com drenagem, com bandagens, com dry needling, com acupuntura, com isso, com aquilo, e jogou. E ele fala, a maior paixão, a maior tesão que eu tenho na minha profissão é esse, é pegar o cara e colocar ele para fazer o que ele tem que ser feito. Eu imagino ali a expectativa do profissional, né? Caramba, vai dar certo, será que ele vai conseguir ficar até o final? E quando vê que o atleta consegue, isso então, muitas modalidades, né? E no tênis o deslocamento exige muito de travada do tornozelo. E aí o que eu tava falando, que eu acabei fugindo um pouco, é que, então, nos torneios de tênis eu faço até muito menos a questão ortopédica e muito mais uma parte mais clínica. Tô passando mal, tá com enjoo, tá com vômito, tá com diarreia. Só vem pra cá Rio de Janeiro, calor, água que, dependendo de onde comprar, não é uma água muito, muito fiel. E então eu acabo fazendo muito mais a parte de médico clínico mesmo. A ortopedia, quando me chama, é uma coisa muito extrema. Porque 90% dos problemas
articulares, musculares, o fisioterapeuta se vira e resolve perfeitamente bem. Aí quando precisa de um remédio, ou é uma coisa mais grave, como foi o caso do Alcaraz, será que está quebrado, será que tem uma fratura e tal, aí a gente entra, mas eu faço bastante a parte clínica, né? Mas é importante essa equipe estar alinhada, né? Porque é muito. É um complemento o outro, né? É muito. E quando chamam em quadra, por exemplo, chama o fisioterapeuta, aí eu sempre acompanho. Porque vocês têm que ter um pensamento juntos. Eu sempre acompanho porque também não tem muito tempo, né? Existe o tempo do atendimento médico, então eu não posso ficar lá na minha sala, porque ele já chamou o atendimento. Aí falou, não o fisioterapeuta não resolve, vem você. Aí vem eu do outro lado, às vezes é longe. Sim. Então a gente já tem que estar ali engatilhado. Porque tem um tempo para, eventualmente, ele ter que desistir ou não dá para continuar. Ou para pedir tratamento. Então, primeiro se faz uma avaliação, a gente olha e fala assim, tem o que ser feito, aí você fala que você quer o tempo médico, né? O médico tá uma time out, e aí você vai tratar. Né? Então, tem condições, às vezes, que você tem que resolver ali em 3 minutos. Né? E aí que você falou do estudo do fisioterapeuta, o cara tem 3 minutos para resolver uma situação, fazer de repente uma bandagem, alguma coisa que ajude o atleta e que não o atrapalhe. Né? Então, por exemplo, se você fizer uma bandagem, né, um enfaixamento, alguma coisa que vai... Tudo bem, vai diminuir a dor, mas vai atrapalhar o movimento, o cara vai olhar e vai arrancar aquele negócio na mesma hora. Então, eles, estudam demais essa parte aí. E tem que ter um raciocínio rápido, não dá tempo de pensar, peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer, não dá. Tudo já meio papum. Ao longo da sua carreira, na sua visão da medicina, o que tem de mais frustrante? O que frustra mais um profissional médico? Caramba. Bom, eu acho que coisas ou patologias ou doenças ou situações em que você sabe que você poderia ajudar muito, você poderia fazer, você poderia resolver de certa forma, não vou dizer fácil, porque a gente estuda muito para chegar onde chegou. Não é fácil, né? Mas de certa forma com uma taxa de sucesso alta e sendo pouco agressivo, vamos dizer assim, ao paciente e não conseguir por questões burocráticas. Isso aí é frustrante. Alguma coisa que te bloqueia, né? E te impede de fazer aquilo que você sabe. Não tem o material, ou não dá, ou tinha que ser feito agora, mas até resolver vai demorar um mês, aí você já sabe que o resultado não é o mesmo. Né? Isso, dá uma quebrada. Você consegue, tem a técnica, tem o como e não consegue por burocracia. E indo ao encontro disso, até que ponto a questão econômica pesa para um resultado melhor da medicina, né? Na ortopedia ou em que área seja, né? O fato de repente o tratamento é muito caro ou por falta de recurso, até que ponto a questão econômica interfere no resultado final? Olha, sinceramente, eu não tenho assim tanta ideia de valores, mas na ortopedia não é um absurdo, não é... Eu acho que o que às vezes falta é saber administrar e distribuir essa verba de maneira adequada, né? E nem só verba, mas, vamos dizer assim, saber triar os pacientes certo, na hora certa, né? Na ortopedia, no geral, a gente... Claro, você vai ter, vamos supor, implantes, materiais, placa, parafuso, haste, etc. Muita coisa se resolve com o básico. Eu diria que 90% dos casos se resolve com o básico. Mas aí às vezes vai ter pessoas que não querem o básico por questões financeiras. Não, mas eu só faço com o microfone da Alemanha. O microfone do Brasil, você não está me ouvindo aí? Tô. Não, mas eu... Da Alemanha... É só por nome e não porque a qualidade é ruim, né? Existe uma diferença de qualidade, existe, mas que não impacta o nem resultado sempre. final. Impacta tanto o resultado final, nem sempre. Nem sempre. Então, uma coisa que eu lembro que acontecia quando eu era R1, e que eu falava, cara, tem cara que teve uma lesão teoricamente pior, mas ele deu sorte. Isso me marcou muito, que era o seguinte:
Quando eu estava no R1, lá no primeiro ano da residência, e a gente dava plantão no pronto-socorro central da prefeitura. Então, às vezes o Reginaldo caiu de moto e quebrou a perna em 10 lugares. Uma fratura gravíssima, mas não era uma fratura exposta. Era muito grave, mas não era exposta. Ou lesionou o ligamento do joelho, que te deixa ali, dependendo do que você faz, te deixa incapaz, né, de trabalhar, de fazer suas coisas. O dos ligamentos era até mais grave, porque o da fratura, ele ia demorar pelo menos uns 15 dias para ser operado, aí ficava internado lá no meio do corredor, aquela coisa toda. Mas se o Reginaldo caísse, fizesse uma fraturinha exposta, é uma fratura exposta, tem que ser resolvido de emergência, de urgência. Ele já ia pro centro cirúrgico, já operava e assim estava em casa. E eu falava, caramba, ou seja, o cara ele teve uma lesão pior, claro, uma fratura exposta é pior, independente, mas ele resolveu a vida dele. E o outro vai ficar esperando lá meses para ser operado com o ligamento rompido. Então, isso aí me consumia. Assim, não é possível que não dá para resolver. E é um critério... porque não se tornou uma urgência e aí você cai na fila. E até que ponto não é urgente também, Até que ponto não é urgente. E aí, ainda naquela história que eu falei, quando eu escolhi a ortopedia pediátrica por questões trabalhistas e tal, é claro que tinha lá os malandros que você operava, você sabia que tinha sido tudo nota 10, você olhava aquele raio-x, fratura consolidou, tá ótimo, e o cara vinha, não consigo trabalhar e tal, né? Depois, se tiver tempo, eu conto uma história que aconteceu comigo disso. Mas do outro lado, eu lembro, assim, me marca, nós estamos falando de 2011, quase 15 anos atrás. Eu lembro de um cara que chegou e falou assim, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso operar meu joelho. Porque ele, se eu não me engano, ele era coletor, desce, sobe do caminhão, o joelho instável, não tem como. E ele falou assim, eu tenho uma ex-mulher, eu pago uma pensão, eu não tô tendo dinheiro para pensão, né? E a minha mulher me colocou na justiça e eu tô quase sendo preso. Eu tô quase sendo preso porque eu preciso operar meu joelho. E aí isso marcava, assim, acho que foi até um dos motivos. Porque aí você fala, pô... A história que aconteceu comigo, então, mais uma vez, eu era R1, e aí um dia eu tô andando assim no corredor do hospital e eu vi o porteiro do prédio da minha esposa. Na época a gente namorava ainda, e aí eu olhei pra ele, posso até falar o nome dele, porque ele já acabou falecendo. Eu olhei e falei, seu Jorge, o que aconteceu? E ele, doutor, pelo amor de Deus, eu caí de moto, tô internado numa cidade vizinha aqui, vim aqui para uma avaliação, e era uma fratura relativamente grave, ele já tinha passado por uma avaliação, e já tinham encaminhado ele para uma especialidade que é o fixador externo, que é a famosa gaiola, né? Que é o Ilizarov. E eu olhei aquela fratura e falei assim, caramba, seu Jorge, já faz 15 dias. E isso era numa quarta-feira, e o colega que fazia a avaliação das gaiolas era na terça. Ou seja, ele ia esperar mais uma semana para ser avaliado, para depois ser operado. E aí eu cheguei para um R+, meu, Caio, e falei, Caio, cara, dá uma olhada nessa fratura. Você acha que dá para fazer haste? É uma fratura segmentar, né? Então, tinha 2 fraturas no mesmo osso. Aí o Caio olhou e falou, com boa vontade, dá. Eu falei, é o porteiro do prédio da Jana, vamos tentar fazer? Ele falou, vamos falar com o outro, né, com o staff, com o chefe. Professor, vamos tentar fazer uma haste isso aqui amanhã? O porteiro pode marcar. Ou seja, olha o que eu melhorei a vida dele. Ele ia passar por uma avaliação daqui uma semana. Naquele dia ele ficou internado, a gente operou no dia seguinte. Fizemos a haste, que é, vamos dizer assim, em termos de recuperação melhor do que a gaiola, né, o Ilizarov. E aí ele teve alta, eu era R1, isso foi em 2011. Passou 2011 inteiro, esse cara não voltou a trabalhar. Passou 2012 inteiro, esse cara não voltou a trabalhar. Passou 2013 inteiro, esse cara não voltou a trabalhar. Em 2014, eu tava noivo já. E aí um dia eu tô chegando no prédio da Jana, da minha esposa, né? A gente era noivo na época. E quando eu olhei na guarita, o seu Jorge. Ele desceu da guarita, uma guarita alta, então ele desceu aquelas escadas numa velocidade enorme. Deu pra ver que ele tava super bem. Tava bem. Eu falei, seu Jorge, o que aconteceu?
Eu fiquei 3 anos, eu fiquei super preocupado. O senhor não foi em nenhum retorno, nem para tirar ponto. Doutor, o senhor me desculpe. Não, 15 dias eu tava correndo da cirurgia, tô ótimo. É que sabe como é que é, né, doutora? Eu ganhava do INSS e aí eu fazia uns bicos por fora, tirava quase 3 vezes mais do que eu ganho aqui. Mas agora, a última vez, peguei um médico chato lá na perícia, rapaz, me deu alta, tive que voltar. Aí aquilo assim, nossa, eu já tava fazendo R4 de pediátrico, falei assim, acho que eu escolhi a coisa certa mesmo. Você fala, putz, acho que eu tem escolhi. muitos casos assim, de pessoas que vão dando os migués, né, e aí... E tirando, às vezes, a vaga de quem realmente precisa, que é isso que eu fico impressionado, né? De, às vezes, muitas vezes, você vê pessoas que realmente não tem sentido de estar afastado, né? De estar pela perícia, né? No caso do INSS ou do que quer que seja. E pessoas que têm realmente necessidade e que não conseguem o afastamento. É muito louco isso, né? Isso é fato. Na época que, antes de eu migrar assim para a pediatria, e que eu atendia numa clínica que atendia tudo e pegava casos assim, e aí o físio tem que fazer relatório quando vai para perícia. E às vezes você via que o paciente tinha condições e que ele estava mentindo para você. Aí eu falava, tá bom, fazer o relatório, eu colocava termo tudo técnico, que ele não sabia nem o que eu estava escrevendo ali, e ali eu falava pro médico que o cara estava bom e recebia alta. Ele falou assim, você pode estar mentindo para mim, mas a gente sabe quando o paciente está mentindo. Você fala, o negócio é que você aperta, aqui dói, não tem nada a ver. Você testa um flexor e dói o extensor, né? Não tem nada a ver com aquilo. Isso é frequente, não. E aí o profissional pega e a gente tem formas também de não ser enganado quando a gente quer. E eu fazia isso, mandava um relatório com termo técnico, o paciente nem sabia o que estava escrito. É uma situação que tem acontecido agora mais recente, é a história do PCD, né? Pra tirar carta, não pagar e tal. Então, porque tem de cara saudável aí com o PCD, porque fez uma ressonância e mostrou uma hernia de disco, que o cara quer falar que eu tenho direito que eu tenho hernia de disco. Então, não é bem assim, né? Então, a hernia de disco, às vezes, é só o seu envelhecimento, né? Exato. Se ruga fosse doença, fala, eu tenho uma ruga aqui e tal, e aí eu tô PCD. E aí todo mundo quer, porque não quer pagar, quer pegar isso tá levando a uma limitação e um bloqueio do direito de quem de fato tem a necessidade. Precisa. De quem de fato começou a abrir demais. Então, você começou agora a criar regramentos e dificultando o acesso de quem realmente tem o direito. Seja para isenção dos tributos, né, na compra de carro, seja para até vaga de estacionamento. Que às vezes você vai num lugar, você vê pessoas que não têm a mínima necessidade de usar aquela vaga PCD, que normalmente está num ponto mais próximo, né? Pessoa que caminha normal, que não tem nenhum tipo de limitação. E quem de fato necessita vai estacionar lá na caixa prego porque não consegue acessar. É o jeitinho que vai trazendo perdas para quem de fato tem a necessidade, né? Acontece. E aí você falou desse caso que te impactou de alguma forma pela malandragem, vamos dizer assim, do paciente. Mas que casos que mais te impactaram, ou um caso assim que mais te impactou a tua trajetória, seja do ponto de vista emocional ou da realização de uma cirurgia, uma intervenção, um caso difícil que você conseguiu um resultado legal, assim? Com certeza deve ter bastante, mas sempre tem alguns que... É difícil escolher. Porque tem horas que você deve pensar assim, caramba, eu me superei agora, hein? Achei que... E eu fui além do que... Olha, talvez tenha um que ficou assim mais marcado porque juntou a uma coisa mais... o lado profissional com o lado pessoal, né? Então eu tenho um grande amigo daqui, né, da nossa cidade, que o filho quebrou o fêmur, e aí ele foi operado em outro local, em outra cidade até, na verdade, e aí essa criança desenvolveu uma infecção, uma osteomielite pós-cirúrgica, e por algum motivo, essa osteomielite foi passando, o diagnóstico foi, vamos dizer assim, passando batido e tal. E aí, quando ele me pediu ajuda, eu falo isso porque, assim, é muito... Na ortopedia, a gente brinca, né? Porque os outros médicos falam assim, salvei a vida do fulano. A gente fala assim, salvei uma perna, né? Salvei o braço. Na ortopedia, felizmente, você até pode salvar a vida, uma lesão de bacia e tal, mas... calma lá, né? Abaixa a bola que a gente não salva muita vida por aí durante a nossa carreira.
Mas dessa criança eu posso bater o martelo e falar que eu salvei a vida dele. Porque quando ele deu entrada no hospital, ele estava com um quadro de septicemia, né? Então uma infecção já generalizada e tal. E aí eu fiz a cirurgia, a gente tirou tudo que tinha de infecção. Não foi um caso fácil, era uma bactéria resistente, ele ficou internado, eu não lembro, mas com certeza foi mais de um mês, e aí passando visita todo dia. E eu tinha alguma coisa mais afetiva, porque era filho de um grande amigo, né? E eu sabia, eu cheguei no primeiro encontro que eu tive, no primeiro contato, né? Que eu lembro da imagem dele chegando no hospital, né? A gente chegou junto, né? Eu falei, leva pra lá que eu tô indo lá. E aí eu estacionei o carro e a gente chegou meio que junto, e a primeira vez que eu vi o garoto naquela situação. E eu cheguei a falar pra mãe e pra avó naquele dia que ele tinha risco de amputação. E ele tinha mesmo, né? Porque a gente tem essa sequência de, se eu tiver que, para preservar a vida, fazer isso, não preservar o membro, vou ter que fazer. Então eu cheguei a falar, antes de ir pro centro cirúrgico, eu ia falar, olha, vamos ver como é que vai estar. Mas existe o risco de eu entrar agora e quando sair ele não ter mais a perna. Bom, e hoje eu conheço a família e tal, graças a tudo, a Deus e a mim, tá andando de skate, joga bola e faz tudo. Então, são esses casos assim que a gente sabe que salvou a vida. Na ortopedia isso pra você é um dos prazeres da medicina? Poder reencontrar o teu paciente que você, depois de tanto tempo. Agora, então, depois da ortopedia pediátrica, então, com pé torto, né? Que é uma paixão que a gente vai falar. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque... E é comum você encontrar, assim... Depois de um tempo, a criança já tá grande. Alguém fala, doutor... Então, recentemente foi interessante, um caso recente que eu tenho agora, que eu comecei a tratar uma criança, não é? No pé torto congênito. E eu não sei, por algum motivo, a mãe, não sei se ela ficou envergonhada ou se ela de repente não me reconheceu. De repente o cabelo caiu e ela conhecia o Rafael lá de trás. E aí, no segundo, porque a gente faz, né, o tratamento semanal, e na segunda consulta, ela chegou com um bebê e um garotinho dos seus 8, 9 anos. Aí falou, doutor, olha quem eu trouxe pra você ver. E aí eu fiquei com aquela cara, né, que eu... Quem? Eu falei, é o irmão, né, é o irmão. Falou, você não lembra dele? Eu falei, Aí você já... Aí você pensa, quantos news eu já atendi, eu né? falei, pô, mãe, você desculpa, não lembro. Ele falou, não lembro o nome. Falou o nome da fulano, nasceu com pé torto também. Você tratou dele, bebezinho, lá no hospital. Aí eu, a primeira coisa que você tira o tênis e a meia. Deixa eu ver teu pé. Deixa eu ver. Você tá bem? Eu tô ótimo, eu tô aí, perfeito, assim. Tanto que o pessoal do técnico de gesso estava comigo. Falou, nossa, doutor, esse daqui nasceu igual a esse. Aí eu falei, não fala um negócio desse, né? Esse nasceu igual a esse? Eu falei, mas tá tratado e tal. E aí foi muito interessante, que eu acho que foi a criança mais velha que eu reencontrei, e que já tem, né, 9 anos, ou seja, já tem, claro, um entendimento maior, de poder perguntar pra ela. Eu pergunto assim, o que você lembra? Porque, né, gessos, cirurgia, uso de ótese, até os 3, 4 anos. Ele falou assim, não lembro de nada. Olha aí, tá vendo? Sabe o que é isso importante para as famílias que ficam sofrendo? E às vezes a gente fala, não deixa de ir no ortopedista, precisa fazer isso quanto antes, isso é importante. E a família fica, mas a criança vai sofrer. A mãe sofre achando que a criança vai sofrer. Ele só comentou que ele sabia do uso da botinha, né? Porque a mãe mostrou em foto e a mãe guardava uma botinha lá de recordação. Mas ele falou assim, eu não lembro de fazer gesso, eu não lembro de cirurgia, eu não lembro de usar a botinha. Né? Não lembro. E o garoto, né, perfeito, correndo, tá brincando vendo? E tal. E o pé torto é uma coisa que é uma grande paixão, porque eu brinco, eu falo que eu tiro o paciente do pote da deficiência, que ele nasce um deficiente físico, você tira da deficiência e coloca na eficiência. Então é aquela pessoa que você não vai saber que nasceu com o pé torto. Um pé torto que não vai ficar com sequela nenhuma. E aí a gente ia deixar para mais para frente, mas já que entramos nesse caminho, como é que você é um dos médicos, né, que aplica o método Ponseth aqui no Brasil, né, para as crianças que nascem com o pé torto congênito? Como é que foi o caminho para você chegar nessa técnica terapêutica e encontrar nela uma paixão na área médica? Assim,
o que tem que ser dito é que o método Ponseti, ele é o melhor método de tratamento do pé torto, né? Não fui eu que desenvolvi nada, Sim. Muito pelo contrário, nem eu que encontrei nada. O que acontece é que praticamente todo lugar que você encontre um ortopedista pediátrico, muito provavelmente ele vai saber que pé torto se trata com Ponseti hoje em dia, né? E esse hoje em dia, 30 anos aí, tá? Então, é uma técnica difundida, é o padrão ouro, é o que tem que ser pelo menos tentado em todas as crianças, né? Então, não é que eu encontrei. Então, quando eu fui fazer o meu R4, né, meu encontrou R5, no sentido assim, foi algo que você viu, teve isso aqui contato. Encontrar no sentido do ter contato. Na né? tua formação, você já aprendeu. Na formação, já aprendi. Então, eu lembro... Depois que surgiu uma oportunidade de atuar nisso específico? Não, na minha formação já era, o método Ponseti já era bem difundido, né? E eu lembro que foi muito legal uma iniciativa do Marcos Vinícius, que foi o seguinte: quando eu entrei na residência, ele falou assim, ó, você vai me ajudar a fazer uma coisa que eu quero fazer e não tenho tempo, né? Ele tinha... Porque existe no livro, você pode estudar e tal, mas existem cursos. Então hoje tem uma associação, né, que é a PIA Brasil, que é a Ponseti. Na verdade tem mundial, a Ponseti internacional, e aí existem braços dela que fazem cursos sobre o método Ponseti. E eu acho que o Marcos Vinícius tinha acabado de fazer um deles. E aí ele falou assim, ó, você vai me ajudar com uma coisa. Até eu virar R4, né, no R1, R2, R3, o ambulatório de pé torto congênito era junto com o ambulatório de ortopedia pediátrica. Era aquela entre uma ficha e outra, você ia lá, fazia um gesso, voltava, atendia outro, voltava, via um pós-operatório, voltava a fazer outro gesso. Nossa, que loucura. Era meio bagunçado o negócio, né? Até tem a doutora Mônica Nogueira, que é provavelmente a maior especialista, ela que trouxe o método para o Brasil e tal. E ela chama esse tipo de ambulatório zumbi. É aquele que a mãe não sabe nada. Chega assim, ó, entrega meu filho, ele sai com gesso, entra com o outro, né? Entra com gesso, sai com o outro. E esse tipo de ambulatório, que ela chama de ambulatório zumbi, a gente sabe que tem uma taxa de sucesso menor. Porque se você não orienta a mãe qual é a importância daquele gesso, então não vai para frente. E aí o Marcos Vinícius falou assim, ó, você vai me ajudar a fazer uma coisa. Eu quero que você faça um ambulatório de pé torto separado. Um ambulatório de ortopedia pediátrica vai ser na quinta-feira, eu lembro que era na quinta-feira, o dia todo, e você vai fazer um ambulatório de pé torto em outro dia. E aí eu falei, pô, professor, mas sem você aqui? Ele falou, você já é R4, você vai fazer. O caso que estiver muito difícil, aí a gente dá um jeito da gente ver junto. E aí, ali foi muito importante para mim. Porque ali eu pude entender o que era um ambulatório de pé torto congênito. Então, sentava, explicava, mostrava. E acho que foi dali que, na verdade, começou a gostar um pouquinho mais. Mas porque eu vi o que era fazer um ambulatório específico para aquele problema. Aí comecei a juntar famílias. Aí era legal porque, o meu filho, esse daqui já está na órtese, esse aqui está começando o gesso. Quando era tudo junto, essas mães não se encontravam, era muita gente. Quando era um ambulatório só de pé torto, a mãe que estava na órtese, calma, tá tudo bem, vai dar certo, eu já passei por isso. Vou te dar uma dica, na hora que você for tirar o gesso, eu aprendi muito com essas mães, né? Coloca vinagre na água que o gesso solta mais fácil. Eu falei, será, né? Você pensou? Será? O que eu fiz? Peguei 2 rolinhos de gesso, levei para casa, molhei os 2, deixei endurecer, depois eu tentei desenrolar com água quente, outro com água... Ela tinha razão, né? Então, aí eu fui entender a importância de um ambulatório de pé torto, né? De não ser um ambulatório zumbi, como a doutora Mônica fala, né? E essa foi a minha luta até então, né? De tentar fazer as coisas separadas. O ambulatório de pé torto é uma coisa, de pediátrica é outra. É importante isso, né? Aí você vê como o pé torto tem história aí, né? Tem muita história. E se não forem feitos os procedimentos corretos, quais as sequelas, as perdas que uma criança vai ter no desenvolvimento da vida dela? Tá. Então, toda vez que eu começo um tratamento de pé torto, eu falo isso para os pais, só existe um tipo de tratamento que vai devolver ao seu filho um pé funcional. E aí eu gosto de usar esse termo funcional e não dizer um pé normal. Por quê? Porque naqueles pacientes que têm um pé torto e o outro não, que a gente chama de pés unilaterais, eles não vão ser iguais, né? Então
que nasceu torto, ele pode ser completamente funcional, mas ele pode, de repente, ser um tamanho menor. Ele pode ter a perna um pouco mais fina. Algumas características, algumas coisas específicas. Mas totalmente funcional. Então, mas eu não gosto de usar normal, porque depois, doutor, você falou que o seu pé vai ficar normal e, é menor que o outro. Um é diferente então, a gente do usa outro. o termo, olha, esse método é o único que vai dar ao seu filho um pé funcional. O que é um pé funcional? Pisa bem, com a sola do pé, que a gente chama de uma pisada plantígrada, né? Um pé flexível, com uma mobilidade boa e forte, com força. Porque a criança vai brincar, vai correr, vai jogar bola, vai fazer tudo como qualquer outra pessoa faz. Aquilo que a gente comentou, tiro da deficiência e coloco na eficiência. Se você não faz tratamento pelo Ponseti, faz o que se fazia antes, lá 30 anos atrás, você até pode conseguir alguma correção em termos de deformidade. Esse paciente vai conseguir vestir um sapato, esse paciente vai conseguir pisar com a sola do pé, mas esse pé invariavelmente ele vai se tornar mais rígido, ele vai se tornar mais fraco e potencialmente mais doloroso na fase adulta. Tem artroses precoces e tal. Então, há uma diferença muito grande de resultados e por isso a insistência que a gente tem aí no método Ponseti, né? Eu já peguei vários pacientes até que doutor, tentei com Ponseti, não deu certo, então eu quero operar meu filho. Não, comigo não. Agora quem vai tentar sou eu, né? Por quê? Porque às vezes ela caiu num ambulatório zumbi lá e ela não entendia. E que não aconteceu, às vezes, por N motivos, da forma que deveria ter acontecido. Exato. Tem isso também. Não teve a adesão Não correta, teve a adesão, mas aí não tem a adesão por uma série de fatores. Isso, exato. Né? Às vezes a Não culpa nem é só da compreendeu família, mas não adequadamente. compreendeu, o cara não explicou. Então, a minha consulta hoje, numa primeira consulta de pé torto congênito, pode marcar, eu falo para a secretária. A secretária sempre pergunta, né? Eu falo, se foi encaminhada uma suspeita de pé torto, 1h30. Geralmente marco de hora em hora, dá meia hora a mais, porque a gente vai ter muita conversa. Como boa parte do tratamento é o uso da órtese e que se faz em casa, eu tenho que convencer essa mãe de que ela vai precisar me ajudar e ajudar o filho dela, né? Então, E você costuma ver casos antigos assim de pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o tratamento? Eu conheço, tinha um senhor, posso colocar assim, que ele é bem mais velho do que eu, no bairro que eu morava, que ele... negligenciado. Ele até hoje, ele nunca fez e ele anda com os pés lateralizados Isso, para dentro. Acaba assim. pisando até com boa parte do tornozelo e a Isso. sola do pé ficar para cima. Olha, eu não tenho muito contato. Já vi, claro, tinha uma paciente que ela tinha pé torto, não tratado, o filho nasceu com o pé torto, e aí eu cuidei do filho, olhava para ela e falava assim, eu tenho uma vontade de te tratar. Vamos tratar, doutor? Como é que faz? Nós vamos ficar de gesso e tal. Eu falava, vamos, deixa eu tentar e tal. Tem um colega de Brasília, Isso. o Davi, né, que ele tem um trabalho fantástico, passou na televisão Isso, e teve tal. uma reportagem grande a respeito. Reportagem grande, ele publicou aí um artigo sobre isso, ele conseguiu de alguma maneira juntar esses pacientes, ter algum apoio, né, para poder tratar adultos com o método Ponseti. Segundo ele, ele segue o método Ponseti, mas com algumas modificações, mas com ótimos resultados, né, e mais uma vez, sem ser muito agressivo, né, porque o que se faz quando o Ponseti não dá certo, e aí a gente fala em torno de 10% só dos pacientes, ou o que se fazia antes do Ponseti aparecer eram cirurgias muito grandes, muito agressivas, né? A gente fala de liberações. Então, literalmente, abria o pé, desmontava tudo e montava do jeito Que dava. que tem que ser, só que isso gera o quê? Uma cicatrização, gera uma fibrose. Então, você posiciona o pé de uma maneira mais anatômica, mas não dá para dizer que é algo funcional, porque essa criança fica com um pouco de limitações, né? Eu lembro dessa reportagem, foi até a que eu vi foi no Fantástico. Isso, E um dos pacientes, ele ficou extremamente emocionado porque ele nunca tinha conseguido usar um tênis, um sapato na vida. E por conta da posição do pé, ele também nunca tinha sentido a pisada, né, a sola do pé a sola do pé, encostando. que é o que é feito para sentir, Isso, nunca tinha ele sentido. nunca tinha sentido. Então o cara chorava porque ele nunca tinha tido aquela sensação. E o Davi era muito legal, que aí toda vez que dava alta ele entregava um primeiro pé de sapato. Isso, foi uma reportagem muito legal. E na época a gente estava no processo de implantação. Exato, aqui ajudou no a gente. CRPI. Aí eu falei, o que a gente quer fazer para não chegar nesse ponto, né? Então é muito importante quando a gente vê o
o resultado efetivo do trabalho, né? Acho que isso... Vou voltar um pouquinho lá atrás do que você falou de casos marcantes. Lembrei de um agora, que eu falei do que era próximo, né? E teve um que o menino tinha uma doença genética e ele tinha o que a gente chama de macrodactilia, os dedos muito grandes, no pé. E assim, era uma coisa realmente simples de resolver, mas por algum motivo não resolvia. E ele passou comigo, ele também tinha mais ou menos essa idade, uns 9, 10 anos, e eu operei, né? E foi muito legal porque foi na época do Natal. E aí ele me mandou uma mensagem, a mãe mandou uma mensagem com uma foto, ele com um tênis, né, embaixo de uma árvore de Natal dentro de um shopping. E a mãe mandou um áudio, e ela super emocionada, assim, chorando, e falando assim: doutor, esse é o melhor presente de Natal que eu já dei pro meu filho. É o primeiro tênis que ele tá usando. Olha só. Isso aí ficou marcado. Uma coisa que vai tão comum, né? Banal para a maioria das pessoas, e que aquilo tem um significado. E você imagina que ele não conseguiu usar tênis e ao mesmo tempo é uma criança que vai para escola. E aí o bullying, né? E como é que faz? Essas coisas Um monte de outras questões que são decorrentes, né, como fez diferença na vida dele. Da diferença. Com certeza, toda vez que ele vai colocar o tênis, ele lembra de você. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco desse Papo On Podcast. A gente hoje conversando com o Rafael Batalha, e para conhecer mais do método Ponseti e de outras questões aqui ligadas à medicina ortopédica infantil. Daqui a pouco a gente retorna. Olá, a gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. Estamos voltando, segundo bloco do Papo On Podcast. Hoje a gente conversa com o Rafael Batalha. E a gente vai dando sequência, né, Dai, falando sobre a questão do método Ponseti para o tratamento das crianças que nascem com o pé torto congênito. Fala um pouquinho para nós sobre isso, acho que é bacana a gente falar para quem está ouvindo. Se isso tem como evitar, se tem como evitar do meu filho ter pé torto? Não? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Não tem como evitar. Né? Até porque as causas não são assim muito conhecidas. A gente sabe que tem um componente genético envolvido, até por conta do aumento de incidência em crianças cujos pais ou algum parente de primeiro grau tem pé torto congênito, então essa incidência aumenta um pouquinho. Às vezes, na verdade, aumenta até 10 vezes em relação à população que não tem ninguém. Mas a gente não sabe o motivo. É uma doença que aparece muito mais em algumas populações, em países em desenvolvimento, né? E, então, evitar não tem. O que a gente sempre fala é o seguinte... eu falei aí um pouco a história da confusão, como diz a doutora Mônica, né, do ambulatório zumbi. Então, a informação e o conhecimento, ela é o que traz sucesso no tratamento, claro, somado a outras condições. Então, uma coisa que eu acho muito bacana é quando eu atendo no consultório uma gestante que, através da ultrassonografia gestacional, né, morfológica, já sabe que o filho vai nascer com o pé torto. Então ela já vem meio preparada, quando o filho nascer ela já sabe como que ela vai passar, o que tem que ser feito. Isso né? é bacana. Então a informação, assim, a minha concepção, claro, você tem que ser tecnicamente bom para fazer o tratamento, etc. Mas a informação à família sobre o método, eu sempre falo muito da questão, assim, para incentivar, né, a fazer o tratamento certinho, da questão de sucesso, né? Na medicina, é muito difícil você ter um tratamento que alguém te garanta 90% de sucesso. Muito difícil. Tudo tem um risco. É muito alto. E o pé torto, exatamente. E o pé torto, você tem 90% de sucesso no tratamento com o método Ponseti, com risco quase zero. Você não tem cirurgias grandes.
Às vezes a única cirurgia que precisa você consegue fazer com anestesia local, né? E então assim, é quase zero risco, com quase 100% de sucesso. Não tem, porque a gente não tentar. Não tentar. Então, em termos de prevenção, não tem como, mas a maior, na minha opinião, a informação é o que a gente tem de mais importante para chegar nesse sucesso, né? E você falou, né, no caso dessa paciente específica, que detectou ainda na gravidez e já procurou para já entender o processo de como seria esse... Tem algumas, né? Então, várias. E qual é o ideal de idade que uma criança chegue quando nasce? Qual o tempo ideal para que esse tratamento se inicie? O Ponseti, no manual do Ponseti, ele fala que é logo na maternidade. O primeiro gesto já faz na maternidade, tá? A gente, na prática, não faz isso. Primeiro que não vai ter ortopedista pediátrico na maternidade à disposição e tal. Mas o ideal, eu considero, é até no máximo 2 semanas de vida. Então, os pacientes que a gente começa a tratar bem novo, esse pé é muito maleável, né? Ele é mais molinho, e aí você consegue fazer uma correção com um menor número de gessos, uma correção mais fácil. E aí, a partir do momento que o paciente vai ficando mais velho, fica cada vez mais difícil. Então, eu sempre brinco com assim, quando a mãe vem, por exemplo, mas quando é que a gente começa? Eu falo assim, espera cair o umbigo, né? E tem uma outra situação, às vezes é a mãe de primeira viagem. Então, vai ser muita coisa nova para ela, ainda... Tá com medo, tá com né? medo de tudo, né? E, pô, a minha esposa é pediatra, e eu vi o quanto é difícil. Para alguém que estudou um monte, o que tem que ser feito. Imagina quem não tem esse preparo. Então, eu falo assim, ó, acostuma a ser mãe um pouquinho, sabe como é que troca a fralda, saiba como é que dá, né? Como é que dá o peito, lá de mamar, saiba como é que é isso, aquilo. Aí... dá mais ou menos umas 2, 3 semanas, aí vamos entrar com o nosso tratamento. Então, e vai bem. Começar antes de 1 mês, assim, é o ideal. É o ideal. As famílias têm bastante medo do gesso e falam, a criança vai sofrer, ela vai sentir dor. E aí, o que você faz, assim, nesse primeiro momento para acolher essa família, para acalmar esses anseios que a família leva para você? Uma coisa que eu gosto muito é essa interação entre as mães. Então, se eu tenho a oportunidade de uma mãe que já passou dessa fase conversar com a outra, porque eu acho que entra assim, vamos dizer, no mesmo lado da mesa, né? Não é o médico que está falando. Quem está falando é alguém que passou na pele o que agora eu vou passar, né? Então, quando existe essa oportunidade, é bem bacana. E eu acho que assim, a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Então, quando eu mostro aquela questão da estatística, eu falo assim, ó, essa é a única maneira que a gente tem de devolver ao seu filho um pé funcional com 90% de sucesso e quase nada de risco. Né? Eu faço uma brincadeira, se tiver alguma mãe que elas vão entender que é verdade, eu sempre faço isso. Eu falo assim, ó, não vai existir um carro, né? Eu falo, quando o pai tá junto, principalmente o pai, né? Geralmente o pai gosta mais de carro. Não vai existir um carro confortável, potente, seguro, que seja barato e consuma pouco. Qual que é esse preço a se pagar? É o trabalho. Não vai me dizer que não é um método trabalhoso, porque é mentira. É trabalhoso. Mas é o preço a se pagar por você ter um método totalmente eficiente e que não gere risco nenhum pro seu filho. Ele não vai ser anestesiado, tomar anestesia geral, não vai correr o risco de perder o pé, não vai correr o risco de morrer. Não vai. E é altamente eficiente. Tem que pagar um preço. Não existe você ter um carro confortável, potente, seguro e que seja barato. Ou que beba pouca gasolina, consuma pouca gasolina. Não vai ter. Então, esse é o preço a ser pago. E a criança acho que chora mais ali na hora, né? Na hora que tá fazendo o gesso. Porque depois chora a criança um monte de coisa, fica né? com medo, porque não sabe o que vai ser feito. Não é nem medo, você coloca o gesso, é um negócio que gelado. Primeiro parece gelado, depois ele esquenta. Mas depois a criança acostuma e fica numa boa. E aí eu falo assim, doutor, muitas mães me perguntam, doutor, mas eu não preciso dar um remédio para dor? Aí eu falo assim, ó, se você faz um procedimento que te gere dor, essa dor não vai passar sozinha. Daqui a um tempo. E as mães veem o quê? Que a gente faz o gesso. Quando ela chega em casa, a criança já tá de boa, já parou de chorar. Uhum. Então é aquele incômodo de ficar alguém segurando no meu pé na mesma posição. É claro que tem que saber fazer também, né? Tem que ter a técnica de fazer de maneira correta para não machucar.
Mas não, a gente acredita que não é dor mesmo, né? Porque senão não ia parar o choro. não ia parar o choro. Claro. Né? Então, é isso. Quais são as etapas desse atendimento, né? Desse processo? E quanto tempo, mais ou menos, dura do início do primeiro gesso até quando a criança está totalmente liberada das órteses? Bom, o tratamento inteiro, teoricamente, até essa criança acabar de crescer. Porque enquanto esse pé está crescendo, corre risco de ter ali uma recidiva, uma deformidade ou outra, e a gente vai apagando esses incêndios. O método Ponseti, efetivamente falando, você faz as trocas de gessos semanalmente, né? Esse é o ideal. Doutor, mas o meu filho, o médico, agora pediu para ficar 2 semanas com o mesmo gesso, porque semana que vem é feriado. Tá tudo bem, né? Dá para ficar, às vezes, 2 semanas com gesso, 3 semanas, aconteceu alguma coisa diferente. Agora, preferencialmente, trocas semanais. Existem casos mais complexos até que a gente troca até antes disso, né? O gesso caiu, tu vai lá e faz outro. Então, existe uma média aí, vai de 4 a 6 gessos, ou seja, a gente está falando de um mês e meio de trocas de gesso. Claro, se começar antes da hora, né? Começar antes da criança passar de um mês ali. Agora, começou mais velha, às vezes esse número aumenta, porque o pé já é mais rígido, a criança já é mais forte, é difícil. Aí vai depender do caso, né? Mas uma média de 4 a 6 semanas de troca de gesso. Depois você faz aquela microcirurgia, né? Que a gente nem gosta de usar o termo. A gente usa muito o termo técnico, que é a tenotomia, porque isso eu também falo para os pais, né? Eu não gosto de usar o termo, depois dos gessos vem a cirurgia. Eu falo, depois dos gessos vem a tenotomia. Por quê? Porque quando você usa o termo cirurgia... Já dá um peso maior. Não é nem o peso maior, também, mas na cabeça de muita gente, até de colegas ortopedistas, de repente que não estão familiarizados com o método, vem na cabeça o quê? O que se fazia antes do método Ponseti, que é a cirurgia aberta. Ah, sim. Então, se alguém para mim hoje chegar e falar assim, olha, meu filho nasceu com o pé torto e ele operou com o Dr. Fulano, na minha cabeça automaticamente ele fez uma cirurgia aberta, né? Por causa da palavra dessa concepção. Não deixa de ser uma cirurgia, mas é uma microcirurgia, é um procedimento ambulatorial. Então a gente gosta de usar o termo tenotomia. Então fez essas 4, 6 semanas de gesso, faz a tenotomia, coloca um gesso logo após a tenotomia. Essa é outra preocupação que é um pouco de mito. Mas vai ficar o ponto, vai ficar abafado dentro do gesso? Não tem problema nenhum, né? Talvez o único problema é, se der alguma complicação, eu não vou conseguir ver. Mas terão outros sinais, né? Mas e também aquele gesso não vai ficar ali eterno, né? Aquele gesso fica por 3 semanas. Eu posso falar de própria pele, vamos dizer assim. Quando eu fiz as cirurgias, quando pequeno, fazia a cirurgia e se engessava e ficava o ponto escondido. Só dali uma semana, 10 dias que você voltava, fazia uma janelinha no local no gesso, da cirurgia. Para ver a ferida. Para ver se estava tudo certo. Tá cicatrizando, beleza. Fechava, passava mais uma semana, voltava, fazia outra janelinha. No caso do pé torto, esse gesso pós-tenotomia fica 3 semanas direto. E aí depois vem a fase da órtese, né? Então quando eu vou explicar isso para a família, eu falo assim, então até aqui vocês não precisavam fazer muita coisa, era só pegar a criança e entregar na minha mão, né? Que eu faço o gesso, eu faço tenotomia. Aqui, que deveria ser a fase mais difícil, porque é a fase de correção das deformidades, na verdade se torna a parte mais fácil. A segunda etapa, que é o uso da órtese, né, da botinha, que deveria ser a fase mais fácil por ser uma fase de manutenção, ou seja, o seu pé já está corrigido, ela se torna a fase mais difícil. Por quê? Porque não depende mais de mim. Aí depende da família. Se não usar a órtese, o pé vai voltar a entortar. É uma doença que ela continua ativa ali geneticamente. É uma briga de forças. O pé vai querer voltar, a órtese segurou. Então, onde era uma fase que seria de manutenção, que teoricamente deveria ser a mais fácil, na prática é a mais difícil. É onde os problemas acontecem e eu brinco com todos os pais, eu falo assim, como dizia a minha avó, é aqui que a maionese desanda. Né? Por quê? Porque até então, mesmo sendo um ambulatório não muito organizado, de repente, eu trago meu filho aqui, dou na mão do médico, ele sabe o que está fazendo. Agora, a hora que chega a sua vez de colocar a órtese, não é fácil, a criança não vai, ela vai, entendeu? Ela vai... Nem sempre vai, deita aqui, deixa eu pôr e vai ser 2 segundos, Não, vai ser, vai demorar para colocar, esse pé vai escapar,
né? Existem muitas orientações e técnicas que também, às vezes, a culpa é do médico, né? Não adianta você, ó, tá aqui a botinha, coloca no pé. Não, cara. Não é Então isso. eu mostro como eu coloco a bota, explico, ó, a fivela é muito importante, o cadarço vem por último, a rotação é essa, a distância, a largura do... Então, é aquela conversa, é informação. É o acolher, é o explicar em detalhes. Isso. Por que eu tô fazendo isso? Qual o objetivo? Deixar Se não claro. fizer, qual a consequência que vai ter disso? Então, e assim, e eu, aquela consulta de 1h30 é verdade mesmo. Eu tenho vamos dizer, uma sequência minha já, né, do que eu vou falando, até para não esquecer, não deixar passar alguns detalhes. E aí eu falo assim, ó, se porventura acontecer qualquer coisa e alguém tentar te convencer a não usar a bota, não caia nessa. A responsável é a mãe. Por que eu falo isso? Porque eu, nos meus 10 anos de ortopedia pediátrica, já tive todas as situações que você possa imaginar. Tudo, né? Então eu já tive, por exemplo, lembro de uma mãe que ela mandou uma mensagem assim: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho está com pneumonia, internado no hospital, né? A criança que já estava numa fase, vou resumir um pouquinho, aí nessa fase da órtese tem 2 fases de órtese. A primeira criança usa a órtese 23 horas por dia por 3 meses, só tira para o banho, e depois ela passa para uma segunda fase onde ela usa 14 horas por dia até os 3 ou 4 anos de idade, mas sempre que estiver dormindo tem que estar usando, tá? E aí essa mãe me ligou e falou: doutor, eu estava na fase já de 14 horas, usar durante a noite, meu filho está internado com pneumonia no hospital, ninguém consegue pegar veia no braço, na mão, querem pegar uma veia no pé. Como é que ele vai usar órtese? Eu falei: não faz, não vai pegar a veia no pé. Mas tem que pegar. Tem outras ainda. Não vai pegar. Aí vem, né, a enfermeira, vem o médico. Ah, mas peraí, mas é a vida dele. Calma, não é assim. Você tem que ter outra alternativa, cara. Ainda tem outras, né? Tem outras alternativas. Não tem só lá no pé. Você está correndo o risco de perder um tratamento de 2 anos. Né? E aí, se você não, por causa de uma veia, não vai pegar. Eu até assim, eu vou ligar pro diretor do hospital. Não é para pegar. Tinha outras opções, né? Não, Por que final, não? não conseguiram pegar um acesso periférico. Pegaram um acesso central. E tudo bem. Resolveu o problema. Então essa foi uma situação. Outra situação que eu já tive era... aí começa aquelas coisas, né? O vizinho, o avô, a avó. Ai, tadinho. Esse pé tá tão bonitinho. Por quê? Nós estamos numa fase de manutenção. E aí? Aquela criança, ela já brinca, ela já corre, ela já pula, ela já joga bola. Não precisa mais usar. Tá tão bonitinho. Você tá entendendo? Não vai perder o que não já... vai. Então tem isso. Tem coisa de religião. O pastor falou que não precisa. Já passei por um monte. E aí na consulta eu brinco. Eu falo assim, ó, não pode haver negociação. Aí eu brinco sempre com os pais, né? Porque, aliás, isso é uma coisa. Eu trabalhei num hospital e que só podia um acompanhante. Aí eu já quebrei a regra. Eu falei: não, senhor, pai e mãe. Porque aí a mãe foi trabalhar, quem coloca a órtese na criança? É o pai e mãe, né? Porque senão a mãe não vai conseguir explicar do meu jeito pro pai a importância. Os dois têm que Então, pai e mãe, aí eu brinco com o pai, eu falo: que time o senhor torce? Torce pro Palmeiras. Suponhamos que o teu filho tem 3 anos, tá usando a órtese ainda, com camisetinha do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão mundial. Já que não tem, né? Dizem que tem uns... Você vai falar: caramba, hoje, em comemoração, meu filho vai dormir sem a órtese. Cara, perdeu o tratamento. Por quê? Uma criança de 2, 3 anos, ela vai estar ligada que ela vai dormir sem e vai ser melhor. Não vem me dizer que é mais gostoso dormir de órtese do que sem, que é mentira, mas ela precisa daquilo. Então, não pode haver negociação. Se ela dormir uma noite sem, na segunda, meu amigo... Ninguém mais põe. Ninguém mais põe. Uma criança grande, 3, 4 anos de idade. Então eu falo: não pode haver negociação. Se o teu time for campeão do mundo, abraço. Vai dormir com a órtese, manda desenhar o símbolo do Palmeiras na órtese. Mas vai dormir com a órtese. Meu filho hoje tá com pneumonia. Ai, tadinho, tô com tanta dó. Hoje ele tomou 2 vacininhas na mesma coxa. Vai dormir com a órtese. Então não pode haver negociação. Né? Então, porque... Entender a responsabilidade e a importância daquilo. De saber que você tem uma caminhada e que um desviozinho ali jogou toda a trajetória que você percorreu, todo o sacrifício que já foi feito. Né? E inclusive eu falo também para eles na primeira consulta sobre uma lavagem cerebral mesmo.
né? Aquele é um cérebro que ainda está recebendo muita informação e muita cultura mesmo, né? Eu até brinco e falo para os pais assim, vocês dormem em cama? Durmo. Né? Com colchão, eles não entendem nada, né? Com colchão, com travesseiro, Aí eu falei, por quê? Porque é o certo. Não é o certo. Tem um monte de povos aí no mundo inteiro que dormem na rede, que dormem no chão, que não sei o quê. Esteira e assim vai. Você consegue dormir sem o colchão? Se dormir no chão, não sei o quê. Doutor, é difícil, porque você foi acostumado assim. Então, até os 4 anos, essa criança vai ter que ser acostumada, assim como você dorme com travesseiro, a usar órtese. E tenho vários pacientes que aí depois eu dou alta da órtese, a mãe me liga e fala assim, tu não acredita, eu falei pra ele que ele não precisava dar botinha pra dormir e ele não tá, ele tá aqui falando, mãe, minha bota pra dormir, não precisa mais, filho. Porque entrou com uma lavagem cerebral mesmo, entrou na mente ali que pra dormir eu uso a órtese. E aí é mais fácil você acostumar uma criança desde o início do que a criança que já acostumou dormir sem e depois ter que colocar. É legal isso da criança, né? Porque ela interioriza aquilo e ela passa a ser a fiscal também, né? É isso aí. Porque ela fala, não, o tio falou que tem que ter, não vou ficar sem. Não, e eu acredito que vire, assim como a gente é acostumado a dormir no colchão e com o travesseiro, a criança está acostumada a dormir com a perna naquela posição. Né? E são vários relatos de que, pô, doutor, mas agora falou que não precisa mais e ele quer que eu coloque, o que é que eu faço? Agora insiste que não precisa e tal, ou então um dia sim, um dia não, e vai tirando. E vai tirando. Né? Então, quando a criança chega nesse nível, né, eu sei que é sucesso na certa, né, que não vai ter problema. E como a gente falou, né, o podcast é produzido, gravado aqui no CRPI e a gente implantou um ambulatório desse método e a gente acabou conseguindo um diferencial, que foi o fornecimento dessas órteses que custam na faixa de R$600, né, por unidade, o par, né, e que muitas famílias, no nosso caso, atendimento via SUS, acabam não tendo o recurso e faz uma grande diferença você poder fornecer esse equipamento para que a pessoa possa aderir e não tenha a justificativa de não tenho dinheiro para comprar, porque há uma troca durante esse processo todo, a criança está crescendo, então são várias trocas, né? São várias trocas. É muito importante. É assim, para mim dá vontade até de chorar, né? O maior orgulho, assim, porque em outros lugares eu não consigo, né? Então eu tenho outros ambulatórios de pé torto congênito, consigo, e aí é isso. Então como é que funciona, né? Por isso que eu até brinco, falo assim, aqui é que a maionese desanda, e às vezes desanda porque ela não tem dinheiro para comprar órtese. Alguma outra coisa está impedindo e acaba perdendo todo o trabalho que você já fez. Então, como é que funciona na prática? Então, assim, quando a gente vai para aquela tenotomia, né, para aquela microcirurgia, quando eu acabo essa tenotomia, eu faço um gesso que dura 3 semanas. Todas as crianças fazem a tenotomia? O método fala em 90% de necessidade. 10% você já consegue ganhar a dorsiflexão, que é a correção de umas das deformidades. Só para o público leigo, explica um pouco o que é a tenotomia. É literalmente cortar o tendão. Cortar, né? No meio. A gente fala assim, mas deixa cortado. Aí eu tive um professor que falou assim, é igual rabo de lagartixa, cresce de novo. Né? Então, o pé torto congênito, ele uma deformidade complexa. Então, você tem 4 deformidades em um único pé. Dessas 4 deformidades, a gente consegue corrigir 3 com as trocas de gesso. E uma delas, que é o equino, que é a ponta do pé, o pé de bailarina, em 90% dos casos a gente não consegue corrigir com gesso, precisando desse pequeno procedimento, que é literalmente cortar o tendão, tá? Até eu já vi uma vez, mas nossa, fulano de tal fez no particular e cobrou tanto para fazer uma coisa tão simples. Mais ou menos. É simples, é rápido, mas você tem estruturas nobres passando perto, né? Se errar a mão ali, a tragédia é grande. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter experiência e, enfim, treinamento para isso. Não é tão invasivo, mas não fazer bem feito causa uma consequência grave. Às vezes, isso, até fugindo um pouco do pé torto, hoje você fala assim, mas eu tenho cirurgias não invasivas, né, e tal, mas o tamanho do corte às vezes não diz o que é invasivo e o que não é invasivo. Se eu for com o meu bisturi muito fundo e fazer uma besteira lá, né, eu fiz uma entrada pequenininha, que às vezes tomou um ponto, mas eu posso fazer um estrago lá dentro. E hoje com as cirurgias minimamente invasivas, que estão na moda, né, e, claro, por um bom motivo, tem que tomar cuidado também, né. Mas voltando no pé torto, então quando a gente faz tenotomia, a gente faz um gesso, e esse gesso não é trocado, fica 3 semanas com o mesmo gesso. Então geralmente nessa data, a gente já mede o pé da criança,
né? Que é o último contato que eu vou ter com aquele pé antes da órtese, porque depois ele vai estar engessado. Então a gente já mede o pé da criança, né? Faz a tenotomia, faz o gesso e entrega o pedido para os pais. Olha, eu preciso de uma órtese tamanho tal, mede o tamanho do pé. Então essa família tem essas 3 semanas para conseguir essa órtese. Porque no momento que eu tirar esse gesso pós-operatório, eu já tenho que introduzir a órtese. E isso no pé torto, no método Ponseti, ele tem que acontecer. É tudo sequencial. Saio dos gessos, tirei o último gesso, fiz a tenotomia, coloquei outro gesso, tirei o último gesso, coloquei a órtese. Então elas têm 3 semanas para conseguir. E aí o que você falou é muito importante. Se a mãe, tá bom, me deu. Se não tem essa troca de informação, se não tem a preocupação do lado de cá, do médico, em saber se essa mãe vai conseguir a órtese, eu cansei de ver. Tá aqui o pedido, você retorna daqui 3 semanas. A mãe retorna, cadê a órtese? Doutor, não trouxe. Ou não comprei. E aí? Nessa hora dá vontade de chorar, não dá não? Aí o que a gente costuma fazer? Volta pro gesso. Tentar segurar mais um tempo. Até conseguir a órtese. Entendeu? Ou às vezes essa mãe aí desiste. Não tenho dinheiro e tal. Então, com muito orgulho, né? O CRPI é o único lugar que eu já trabalhei e que eu conheço. Agora já tem, desculpa. Tem alguns lugares que tem um banco de órtese, inclusive acho que é o Rotary Club que ajuda e tal. Mas pouquíssimos lugares do SUS dão a órtese. E eu já passei por lá. Aí em outros lugares que eu trabalho, eu jogo super limpo, super assim aberto. Falo, mãe, é o seguinte, o pedido da órtese está aqui. Né? Eu geralmente até dou alguns contatos de fornecedores que eu sei que são órteses boas e que o cara entrega em 3 semanas. Ela precisa retornar com essa órtese 3 semanas. Tanto entrega em 45 dias. Passou o tempo já e passou. tal. Então eu já sei os valores. Falo assim, custa R$600. Você vai ter para conseguir? E aí eu tenho. Às vezes fala eu tenho, mas com vergonha de dizer que não tem. Mas a gente sente, você tem certeza, não precisa ter vergonha. Se você não tiver, nós vamos dar um jeito. Né? Por quê? Porque eu preciso dessa órtese daqui, quando ela voltar. Tem mães que falam, doutor, R$600 eu não vou ter não. Então aí a gente se vira. Aí eu vou lá na internet, no Instagram, faço vaquinha e vai. Às vezes até o pessoal da órtese, claro, como eu sempre indico, então ele já faz até um preço mais de custo. E, putz, graças a Deus a gente tem muitos amigos. E hoje em dia a rede social tem as coisas boas. A gente pode usar para coisas boas, né? Pode colher na minha rede frutos, social, 4 mil seguidores. Não é possível que 50 não Ninguém consigam vai doar ajudar. R$10 e a gente juntou os 500. Exato. Entendeu? E sempre deu certo, né? E é isso. Mas o fato de doar a órtese é importante porque não dá essa freada no tratamento aí onde eu brinco, falo que a maionese desanda, né? Porque senão todo o trabalho perdeu-se, né? E aí realmente é complicado. E a gente tem tentado também aqui fazer esse banco, né? À medida que a criança, a família devolve, a gente guarda, porque provavelmente outra criança na mesma faixa etária vai poder usar o mesmo tamanho. Alguém com o mesmo tamanho. E aí vai se mantendo isso. Inclusive, né? a gente fez uma coisa mais formalizada, de assinando um documento. A gente sabe que vai ter uma degradação, provavelmente pelo uso pode ter um desgaste, mas se ainda tiver uma possibilidade de uso é bem interessante, né? Acho que está sendo muito legal e isso nasceu de uma percepção sua, né, da necessidade da gente voltar a ter esse método aqui, né, e a gente batalhou para conseguir implantar o serviço e para embutir no custo desse serviço já a aquisição das órteses, e assim a gente tem feito, né, e é satisfatório a gente ver o resultado prático, né, da molecada poder ter o acesso, você vê que está realmente transformando vidas, né, impactando ali positivamente, que elas vão ter a certeza disso lá na idade adulta, lá na frente, e nem vão ter mais memória de todo esse processo que passaram, né? Então isso é muito gratificante pra gente. E aí você tocou na questão da cirurgia, nesse caso de uma microcirurgia. Mas você faz cirurgias de todos os tamanhos, vamos dizer assim. Qual é mesmo já acostumado, né, há anos nessa prática, qual é a adrenalina de fazer uma cirurgia, lidar com as expectativas de um paciente, da família, quando você está ali no centro cirúrgico? E tem uma preparação sua para esse momento, que acho que demanda uma concentração gigantesca ali também, por mais comum que isso vá se tornando. Era isso que eu ia te falar. Às vezes vai ficando um negócio
tão comum, tão rotineiro, e que aí às vezes a gente tem que se ligar que quando tá muito comum, alguma coisa já tá errado. Porque aí quando a gente não começa a revisar, quando começa a se preocupar, aí que os erros acontecem. Tô acostumado a fazer assim e tal, né? Algumas coisas que eu gosto muito sempre tentar acompanhar, mesmo que eu já saiba fazer essa cirurgia, se eu puder acompanhar algum colega fazendo a mesma cirurgia, eu gosto. O que será que esse cara faz diferente? Né? Será que ele tem algum ritual diferente? Será que ele faz algum tempo de diferente? Então eu gosto bastante disso. Algum detalhe que, né? E aí eu tenho algumas coisas minhas, né? Eu tenho uma mania maluca por lateralidade. A gente conversou sobre isso, né? Então, é o lado direito. Aí eu olho se é o lado direito umas 1 milhão de vezes. Morro de medo de operar o lado esquerdo. Pra não correr o risco de... Mas eu não tenho, assim. Eu tenho colegas que têm rituais e tal. Uma coisa que eu não gosto, né? Que eu já tentei é escutar música. Porque tem alguns cirurgiões que operam ouvindo música. Né? Eu tenho um colega que não é ortopedista, que é cirurgião plástico, é um veterano meu, assim, é um amigo, é um cara que eu admiro muito, que é o Rodrigo do Pra, e uma vez conversando com ele, ele falou assim, tenta ouvir música que não tenha letras, só instrumental, né? Porque aí você consegue um foco legal e não se distrai, porque a letra às vezes você vai cantar, ou você vai pensar alguma coisa, vai se distrair. E a gente, na nossa vida, a gente acaba escutando música com letras que se associa com algumas situações, ou com uma festa, ou com uma pessoa e tal. Então a letra vai te levar para isso. Então tenta ouvir emoções, né? Tenta ouvir uma música e tal. Mas já tentei e não deu muito certo. Agora, adrenalina, acho que é mais no começo da carreira mesmo, com medo, essa é a primeira vez que eu faço e tal. Você fala, ai meu Deus. Você lembra da primeira que você fez assim? Eu não lembro. Olha, tem algumas coisas que eu me arrependo. E uma delas é documentação. É anotar. Tava até conversando com um colega, o Thiago, que é cirurgião de joelho, fantástico. E ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou, tem cara, eu acho mó legal. E um cara fala assim, por exemplo, um obstetra. Ele fala assim, não, eu já trouxe 10 mil crianças ao mundo. Eu falo, cara, mas e eu? Eu não tenho nada documentado. E eu gostaria de ter. Agora, eu não sei se vale a pena começar depois de tantos anos. Mas, por exemplo, um ambulatório de pé torto, eu comecei a anotar para saber, olha, em tanto tempo eu fiz. Então, quando a gente começou aqui, que eu comecei em outro hospital, eu vi que em 2 anos foram quase 150 crianças. Eu falei, cara, se em 2 anos foram 150 pés tortos, ou não, mais de pés, né, crianças, porque às vezes são os 2 pés. Então, algumas coisas que eu me arrependo é não ter documentado. Qual foi a sua primeira cirurgia? Putz, eu não sei, porque é algo tão automático. Você vai entrando na residência, aí vai ajudando, daqui a pouco alguém deixa você fazer uma coisa, fazer outra, daqui a pouco você tá fazendo sozinho e tal. Então eu não sei. Eu sei, por exemplo, a minha primeira cirurgia de pé torto aberta. Essa eu lembro. Eu lembro por quê? Porque eu já tinha essa consciência, essa concepção de que o Ponsete era melhor, mas a mãe já tinha tratado com outra pessoa e aí ela optou pelo pé torto aberto, pela cirurgia aberta. Hoje ela não ia me pegar, ela ia me convencer. Eu falei, nós vamos tentar o Ponsete de novo. Aí se eu não conseguir... Aí vai pro outro. Porque depois você vai ganhando experiência, vai vendo que às vezes o cara, uma coisa aconteceu que não deu certo. Eu já tive vários pacientes que já tentaram aqui, não conseguiu, não. Nós vamos tentar o Ponsete de novo e deu certo. Então, o primeiro pé torto aberto eu lembro, porque era uma cirurgia difícil pra mim, e aliás acho que é difícil pra minha geração, porque nós pegamos a método Ponsete. Então eu operei pouco o pé, ainda bem. Mas eu não tenho muita experiência em pé torto aberto. Eu lembro quando eu trabalhava com o Dr. Fernando Faceta, que é um gênio da ortopedia pediátrica, um médico acho que com 30 anos de ACD, e eu tive a honra assim mesmo, aprendi muito com ele, é um cara fantástico. E aí o primeiro pé torto de cirurgia aberta que eu fui fazer com ele, deu meia hora, tinha acabado a cirurgia, eu falei, doutor, que isso? Eu acho que eu ia estar cortando a pele ainda. Aí ele falou assim, você sabe que eu parei de contar quando eu operei o meu 1000º pé aberto. Nossa! Por quê? Porque ele veio numa época que não existia o método Ponsete. Todos os pacientes eram cirurgias abertas. Pra cirurgia. Aí ele falou assim, mas não fica triste. Porque você faz Ponsete muito melhor do que eu. Porque eu já vim treinando desde a residência, o método Ponsete e tal. Então a medicina vai mudando
e algumas coisas. O pé torto aberto, talvez se eu for hoje ainda sinta alguma adrenalina lá. Vai te dar, né? Né? Porque a gente faz pouco. Sim. Mas é isso. Qual o procedimento mais complexo no sentido cirúrgico que você já participou? Uma cirurgia grande que talvez envolvesse mais pessoas? Você já pegou mais esses áreas? casos às vezes, de trauma e aí um politraumatismo, sabe? Ah, já. Que aí você fala, meu, Por eu onde lembro. eu começo? Não, mas você Por sabe... onde eu começo? Que às vezes são tantas fraturas, tantas, né? Tá, mas então, você sabe que no politrauma em específico, na ortopedia, existe um protocolo, uma maneira de agir, de você só estabilizar o paciente, você não tem que resolver nada demais, né? Não vai lá botar a placa, não, geralmente faz os fixadores externos, né? E que é só para você manter o paciente estável. Então tem muita gente, eu tenho medo de dar um plantão de ortopedia num lugar que eles chamam de porta fechada, ou seja, que recebe esse tipo de paciente. Mas quando na realidade você faz ali o que a gente chama de controle de danos, né? Você faz, você vai estabilizar. Que a gente tem Então, uns casos que assustam. Eu acho que politrauma não é o mais grave, não é o mais Não. assustador. Eu acho que... E assim, tem uma situação, uma vez eu ouvi um professor falar que é o seguinte, o médico, claro que o médico tem medo de errar, o médico tem medo de tomar processo, né? Isso todo mundo. E ele falou assim, eu nunca vi alguém tomar um processo por uma besteira ou algum erro que fez durante uma cirurgia de trauma. A família não vai... A verdade é essa, meu filho foi atropelado e morreu. Ou meu filho foi atropelado, ou caiu de moto e teve uma fratura muito grave, ficou com essa sequela. Isso é uma coisa. Dificilmente você vai olhar para o médico e falar, deixa eu ver se alguma coisa está errada aqui. Esse erro não foi do que aconteceu Agora, antes, se né? você tem uma cirurgia eletiva, eu tenho uma artrose aqui no meu joelho, eu vou fazer uma prótese de joelho. Tudo bem, mas eu cheguei andando com a minha perna. É isso que o cara faz. Então, a gente tem muito mais receio em cirurgias grandes, mais eletivas do que do trauma. Muito do trauma. Né? A cirurgia grande, as cirurgias assim, que eu já entrei, mas durante a residência, por exemplo, as cirurgias de escoliose são cirurgias grandes, mas eu não faço. Geralmente acaba ficando mais para o cirurgião de coluna. Já existem ortopedistas pediátricos que fazem, mas a grande maioria não. Na ortopedia pediátrica, as cirurgias de quadril, as reconstruções de quadril, as osteotomias pélvicas, elas são cirurgias grandes e um pouco mais delicadas pela região. Região que sangra bastante, região que não tem como usar um garrote, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas a gente pode falar. Então, sangra bem. Que tem estruturas nobres passando geralmente perto. Você tem a bexiga, você tem as estruturas pélvicas, né? Você tem nervo ciático, você tem... As cirurgias, reconstruções de osteotomias de quadril, da bacia, são, acho que talvez dentro da ortopedia pediátrica, as cirurgias grandes, né? Eu acho que é isso. E tem ainda... Explica pra gente, né? Eu acho que é A questão do bacana. garrote. Não, garrote é porque... Hoje a internet mostra um monte de coisa, né? Então, às vezes você vai olhar na internet lá um vídeo de alguém fazendo uma cirurgia num pé, por exemplo, e esse pé não sangra. Ou assim, como é que é isso? Porque você tem um garrote, você tem um dispositivo, né, que primeiro você passa uma faixa elástica onde você esvazia esse membro, você tira o sangue desse membro, vamos supor que seja o braço. Então a gente passa uma faixa elástica no braço, e, né, esvaziando, trazendo esse sangue de volta, né? E depois você aperta aqui, ó. Pode ser um garrote elástico mesmo, que você passa mecanicamente, ou existem já os automáticos, né? Que você... É como se fosse um manguito daqueles de medir pressão. Sim. Você infla com a pressão E ele suficiente para o segura. seu coração não conseguir mandar o sangue de volta. Bombear. Então aquele membro está sem sangue. Então a cirurgia fica um pouco mais limpa, um pouco mais tranquila de você trabalhar. Porque ali são muitas estruturas, né? Mas quando você tem, como eu falei, as cirurgias, por exemplo, em volta da pelve, do quadril, você não tem como passar esse Como é que garrote você na vai barriga, fazer o garrote né? ali? Tem coisas muito proximais, por exemplo, seja no ombro ou seja no quadril, você não tem essa condição. Então aí se prepara porque vai sangrar. Vai sangrar. É. E tem um tempo para usar esse Geralmente 2 horas. para não O teu membro para fica... não ter comprometimento Isso, senão vai necrosar. Né? Então, uma coisa interessante, por exemplo, o Dr. Marcos Vinícius foi meu professor, ele pouco gosta de usar garrote. Por quê? Você tem que estar muito tranquilo que você vai terminar aquela cirurgia antes de 2 horas.
Sim. Tem que ter uma certeza disso. Porque se você não terminar, você vai ter que, durante o seu procedimento, você tem que tirar esse garrote. E aí vem a enxurrada, né? Entendeu? Porque então, o corpo também quer compensar um pouco ali. Não, porque você foi você cortando soltou a sem represa, saber. Soltou, vai. Sem É uma saber. represa e de repente E aí vai. E o aí dique vai. rompeu. Então, É. eu, particularmente, eu gosto, mesmo usando o garrote, e algumas eu também não uso, eu gosto de usar um eletrocautério, né, que é um bisturi elétrico, para já ir cauterizando algumas coisas que eu sei onde estão, que eu sei que vai sangrar a hora que eu tirar o garrote, né? Então, porque aí se eu precisar tirar o garrote antes de acabar, eu sei que não vai sangrar tanto. E uma outra coisa que também é ruim, você faz o curativo, lá faz o, né, coloca gás e faixa, gesso, tira o garrote, aquilo, aí o sangramento vem, suja aquela tua tala. Às vezes nem é algo importante, a gente espera que não seja, mas já vai gerar um incômodo. Sim. O paciente já vai olhar, ou a mãe vai olhar e falar, opa, tá sangrando. Às vezes é um sangramento normal, né? A enfermeira vai te ligar, doutor, tá sangrando, volta aqui. Então eu gosto sempre de usar o eletrocautério mesmo usando o garrote e tirar o garrote para fazer uma hemostasia. Ó, onde está sangrando, a gente cauteriza e depois você fecha. Mas tem um cara que não, ele faz o curativo, aí tira. E aí reza. Aí vamos mudar 180 graus aqui da questão. No intervalo você falou também, voltando ao esporte, pra gente resgatar isso, você falou do beach tênis, que você foi um precursor. Como é que foi isso e como é que é ver hoje virar uma febre, né? Que hoje você fala beach tênis em lugares que não tem beach, né? Exato, não, totalmente. Então, condomínios interior é uma febre. O beach tênis hoje é uma febre. Bom, a história do beach tênis, contar um pouquinho da história, o porquê que eu estava nesse começo, né? O beach tênis ele veio para o Brasil em 2008, né? Ele chegou em 2008 no Rio de Janeiro e aí tem um cara daqui da nossa região, o Rubio, um amigo fantástico, aliás, que ele é árbitro de torneios de tênis e por algum motivo ele conheceu esse esporte no Rio de Janeiro e aí ele trouxe em janeiro de 2009 para Santos. E aí ele comprou lá uma rede de beach tênis, 4 raquetes, na época eram raquetes de madeira. Hoje tem raquete por R$3.000, aí R$4.000, cheia de tecnologia. Eram raquetes de madeira. E ele montou essa rede na praia e eu conhecia o Rubio e tal, ele conhecia por conta do tênis. E aí ele chamou, pô, vem cá e tal. Aí foi catando assim, né, o pessoal que jogava meio frescobol e tal. Então eu, né, posso dizer que eu fui ali, se não o primeiro, um dos primeiros a jogar no estado de São Paulo, que foi o segundo estado que teve beach tênis, começou no Rio 2008, Santos 2009. E ali a gente engatinhou no esporte. Aí vai fazer o quê? Vou jogar beach tênis. O que é isso? O que é isso? Aí você tinha que ir lá, abrir o YouTube, colocar beach tênis em italiano, porque os italianos aqui começaram, jogavam muito, para mostrar para as pessoas. Então a gente realmente engatinhou. Né? Eu fiz parte da fundação da SBT, que é a Associação Santista de Beach Tênis, que foi a primeira associação do Brasil e tal. E engatinhamos no esporte. O primeiro campeonato brasileiro de beach tênis foi feito em... Agora não sei se é Ubatuba ou Caraguatatuba. Foi no meio do caminho, entre Santos e Rio. Porque só existia Rio e Santos. E aí eu acompanhei, eu vi o negócio desenvolver, né? Vi esse esporte crescer desde o começo. Depois acabei parando de jogar por conta de trabalho, família e tal. Mas fiz parte desse início e eu brinco, eu falo assim, que era muito legal, porque como não tinha muita gente que jogava, você se denominava a sua categoria, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou um principiante, eu sou A, B, C, D, Z, né? E eu, como jogava tênis, achava que eu era pró, né? Eu jogo tênis. E hoje a gente sabe, apesar do manejo da raquete, o esporte é bem diferente. Então foi muito legal, porque eu acabei fazendo amizades com caras que... depois, né, quando o esporte até hoje se transformou no que hoje os caras que atingiram o auge, né? Então eu fiz amizade, então eu joguei contra, sei lá, Alessandro Calbucci, que é o número 1 do mundo, e os brasileiros todos meus amigos. Então eu tive esse prazer de jogar. Hoje não conseguiria. Hoje vai lá pro qualifying, perde no primeiro jogo e nunca entra na chave do profissional, né? Então eu tive... E era muito gostoso, porque a gente conhecia... Aí agora é uma febre, né? Agora tu anda na praia aí, é rede de beach tênis, um do lado É o da que outra, mais tem, né? E fora, né? Como você falou, cidades do interior dentro de shoppings e tudo, vai para todo lado. É isso aí. É bem legal, porque tá Legal. popularizando e vai ganhando
mais adeptos, acho que Muita gente me pergunta assim, mas qual é a tua opinião? Por que você acha que o beach tênis virou essa febre, né? Alguns motivos. O primeiro é o ambiente, é um ambiente muito agradável, mesmo quem está no interior, mas parece a praia, Exato. O nome da praia, você vai descalço, você vai com biquíni, é um esporte que joga de dupla, então você tem no mínimo 4 pessoas. Até tem, né, os simples, mas a dupla é mais difundida. Então, já é em grupo. Então você já faz amizade. Você socializa já tem a parte ali. social e tal. E a parte técnica do beach tênis, ela é muito mais fácil do que outros esportes de raquete, né? Não que não seja difícil jogar no nível dos profissionais, aí é outra história. Mas hoje você pega uma raquete de beach tênis e sem fazer aula, sem nada, você faz um joguinho com o teu amigo, também acabou de começar, passa a bola pra lá, pra cá. Então você consegue jogar num primeiro ou num segundo encontro com esse esporte. O que não acontece, por exemplo, com tênis. Você pega uma raquete de tênis hoje, a bola vai vir, você vai furar, a segunda você vai jogar lá na janela do vizinho, e aí às vezes desanima, você fala, é muito difícil, né? A quadra é gigantesca, tem o kick da bola, e aí o efeito conta muito. Então o tênis, por exemplo, é um esporte eu considero um dos esportes mais difíceis que tem de jogar. E o beach tênis não, então isso fez com que o investimento para você montar uma quadra não é tão alto quanto outros esportes, quanto um tênis, um paddle. Sim. Então isso fez com que foi um facilitador talvez também, né? E aí a gente vai para uma outra paixão do Rafael, que é a música. E aí a gente tem aqui a pergunta assim, você é um médico no samba ou um sambista na medicina? Não. Ai, caramba. Não, eu acho que eu sou um sambista na medicina, né? Porque a música vem já da minha família também, Legal. Né? Na verdade, o meu pai é músico, meu pai toca bateria, mas não era do samba, né? Então, na época dele, ele era Beatlemaníaca, né? Então, ele teve uma banda... quando era até antes da faculdade, né, adolescente e tal. Mas o meu tio, eu tenho um tio, irmão do meu pai, que já é mais do samba e sempre tocou. E eu era, assim, garoto, sei lá, seus 10, 11 anos. A gente frequentava muito uma praia no litoral norte, que é a praia de Juqueí, né, que hoje é um estouro. Na época era uma padaria, uma pizzaria... e praia, né? A gente andava na orla da praia, vendo a praia. Hoje é só condomínio do lado do outro, né? E nessa época o meu tio, a gente ia pra lá direto, passava carnaval e férias e tal, e ele tocava, ele tinha um grupo de samba. Agora, não sei se era só, acho que era só de brincadeira o nome. E ele tocava, nessa única pizzaria, ele tocava. E então eu cresci, né, com samba e tal, tive um outro tio também, já falecido, meu tio Jardel, que também adorava samba e tal, e ali a coisa foi crescendo, e aí o pessoal dava um intervalo, eu pegava o instrumento e tentava, e fui meio que aprendendo sozinho. Então eu nunca fiz aula, né, de percussão, meio que fui aprendendo sozinho e tal. Aí sim, aí depois eu já tocava alguma coisa, aí quando eu entrei na faculdade, aí tive contato com bateria de faculdade, aquele negócio todo, sempre tinha um pessoal ou outro que tocava, aí a gente se reunia, fazia um samba e tal, beleza. Mas era tudo muito amador, assim, muito... E aí, quando eu tava para entrar na residência, uns amigos meus que era meu veterano de faculdade, o Tonhão, o Antônio, o Fernando, ele era residente de ortopedia. E aí um dia ele me ligou e falou assim, cara, tu não sabe, tem um chefe meu aqui, que é o Thiago, que eu falei que é São Joelho, que hoje é irmão meu, eu não conhecia. Tem um chefe meu aqui que tá fazendo aula de cavaquinho. Meu, ele é muito ruim, não toca nada, velho. Cara, ele abre aquela pastinha dele, não sei se é dó, não sei se é ré. Mas o cara tá insistindo que ele quer juntar alguém pra fazer um samba e tal. Eu lembrei de você. Vamos? Aí eu falei, vamos, né? E ó, se o Thiago assistir isso aí, Thiago era duro, hein? Tem, pastinha pra cá, pastinha pra lá. E tá, hoje é um monstro, toca absurdo, é um cara muito estudioso. Também passaram-se muito tempo, estamos falando de 2010, 2009, 2010, isso daí. E aí a gente foi juntando e tal, e dali formamos o Dr. Samba. Dr. Samba. Eu, o Thiago e o... E aí entra um, sai outro, a gente conseguiu uma formação boa, né? Aí o Antônio trouxe o Hulk, falecido Hulk, que a Covid nos levou, foi um baque legal, isso daí foi punk.
E aí o Hulk, um baita músico, tocou na Baixada, enfim, era de um grupo, o Hulk e o Alemão, né? E o Fábio Alemão, mas que o Alemão depois viajou, ficou um tempo fora. Mas os dois tocavam num grupo Reboliço, foi um grupo que fez muito sucesso aqui, abriu shows, tocaram com a Lindo Cruz, Zeca Pagodinho, um monte de coisa assim. E aí os dois deram uma cara mais de profissional, profissional, porque eram músicos profissionais, ensinaram muito o Thiago e tal. E aí a gente foi. E dali é que o negócio aí foi desenvolvendo, né? Depois a gente sofreu esse baque aí com o falecimento do Hulk na pandemia, no Covid. Aí depois ele saiu, acabou entrando outros no lugar, que também fantástico, assim. E aí é isso. O e a Dr. música... Samba continuou e faz Dr. Samba tá por aí. Muito bom, né? Muito bom. É sempre legal falar das coisas que nos apaixonam, né? E dentro dessa rotina toda, porque é medicina... Minha mulher vai brigar comigo. Tênis, é samba. Como é que você consegue conciliar tudo isso com a tua esposa, 2 filhos? Bom, primeiro que eu peço pra fazer os sambas na minha casa, né? Pelo menos eu não preciso sair de casa. Já facilita. Os vizinhos que aguentem, né? Mas assim, muita coisa... Por exemplo, o beach tênis eu parei de jogar... Se eu não me engano, o último campeonato que eu joguei foi 2016. Aí não joguei mais, porque também nasceu meu filho, logo depois a minha filha e tal, aí nunca mais joguei. O samba, para falar bem a verdade, a gente se encontra muito para fazer coisas nossas. A gente fala assim, ó, vamos fazer um samba só nosso. Que aí não precisa ensaiar, nada, tá. Aí quando tem alguma coisa maior, aí a gente ensaia. Mas aí marca uns ensaios malucos, do tipo das 10 à meia-noite, em algum estúdio para ensaiar, mas não é sempre, né? A gente é uma grande paixão. Pontuais. É uma grande paixão. A gente gosta de fazer bem feito, né? A partir do momento até que eu acho que a gente, vamos dizer, faz um show ou cobra para alguém tá vendo, aí acho que a gente tem que levar a seriedade, né? Você cobra um ingresso, você tem que demonstrar. Então aí a gente ensaia e tal, mas não é toda vez, não é uma profissão, então a gente não tem ensaios frequentes. Aí dá pra encaixar. Acho que mesmo sem esses ensaios frequentes, vocês fazem muito bem. Não, é legal. Acho que é uma banda que aí depois o Thiago aprendeu a tocar cavaco, ainda bem, Thiago, e toca muito e tal. Aí entrou no lugar do Hulk 2 caras que são fantásticos, que é o Edinho e o Paulo, e cantam super bem. E a gente tem uma coisa, como não é a nossa profissão, a gente faz com muito carinho e com muita diversão. A gente não tem aquela... Porque o público também é o seguinte, por mais que ele pagou, ele sabe que ali você tá andando com o médico, né? Então, se desafinou, se tocou uma nota errada e tal, tá tudo bem também. O negócio é o astral que a gente passa, né? Todos os nossos eventos, a gente é o seguinte, todo evento que a gente faz, somos nós que vendemos os ingressos, tá? Então, qual é a grande diferencial? O público é tudo conhecido. Então, eu não conheço ele, tá? Mas alguém do grupo vendeu um ingresso para esse cara. Então é ambiente familiar, nunca tivemos problema, confusão, briga, bêbado, nada, sabe? Então, e aí os eventos foram crescendo justamente pelo público que a gente leva, né? E é bacana porque também, além disso, vocês fazem um trabalho social também. Isso, então, e aí, justamente, como a gente não é profissional, aí o primeiro show que a gente fez, e sobrou um dinheiro na mão. Que pra gente se dividisse lá em 5, 6, não ia fazer diferença. Não é que a gente tem muito, mas é que nem a nossa profissão. Mas é que não é o teu... Mas se a gente juntar aquilo e ajudar uma instituição... Opa, ó que legal. Então a gente acabou ajudando. E aí, coisa que acho que eu não sei, nunca ninguém falou isso, não só as instituições, mas os músicos também. Os músicos que nos acompanham, que dependem são profissionais da música, que não são do Dr. Samba em si, mas que a gente contrata para compor. Então, de repente, contrata um cara para fazer um saxofone, um baterista, etc. A gente consegue até remunerar muito melhor. E aí cria uma amizade, uma coisa tão grande que os caras às vezes até vergonha de receber isso daí. Aí fala, cara, não, tá aqui, é isso que a gente quer. E também tem um outro lado, tem a troca. Às vezes não tem o ingresso. Às vezes é aniversário do meu filho. O cara nunca que ele vai cobrar pra ir lá tocar. Sim. Então virou uma amizade e virou uma maneira de ajudar os outros, né? Então a gente ajudou aqui, a gente ajudou bastante a Abrace, que é uma instituição que o Thiago
se eu não me engano agora ele é o presidente, que é uma instituição que cuida de crianças com câncer. Então, é uma maneira que é tudo bacana. Gostoso, né? Não tem um ponto negativo. Exato. Não tem um ponto negativo. Às vezes fala assim, caramba, igual você falou, mas vai arrumar tempo, e eu adoro isso daí, né? As festas que eu mais gostei, que a gente fez, foram festas que eu organizei, que a gente organizou. Mas do começo, assim, né? Então a gente já fez festas que a gente alugou o salão, a gente colocou a bebida para gelar, a gente contratou o garçom, a gente contratou o caixa, para saber de tudo, até isso dá até uma enxugada. E aí a gente ajuda. E é muito legal. É bacana isso. Show de bola. Bacana. Porque na verdade é uma questão, vocês levam a sério do ponto de vista profissional para fazer uma coisa bem feita, mas também é uma forma de lazer, de descontração, um hobby. Então é isso aí. acaba você também tá curtindo. Não é uma coisa que te traz um peso da obrigação, né? É algo não, tem que curtir. E a gente fala entre a gente, ó, o dia que não tiver com alegria, isso, não faz sentido. Exato. A gente não vive disso daí, né? E assim como o esporte me levou hoje a realizar muitos sonhos, não fui tenista, mas hoje trabalho em torneios com os melhores do mundo, a música, depois de muito tempo, trouxe situações assim que eu falo, caramba, que legal, né? Então, pessoas que eu era muito fã, naquela época que eu ia lá pra Juqueí, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de sucesso assim. Grupo Cara Metade. Pô, fez muito sucesso. O Vavá, o Márcio e tal. Fizemos live na época da pandemia e o Vavá cantou com a gente. Olha que legal. Por conta de músicos, né? Do Fábio, do Hulk. Que acabam tendo e tal. conexão. E eu falei isso até falei isso pro Vavá. Falei, cara, você tem noção, velho? Eu tinha acho que uns 13 anos, eu falsifiquei um RG pra ir no teu show na Planet Z. Aí ele, pô, tá me chamando de velho. Eu falei, não, cara, ó, que eu coisa. vi apresentações deles no antigo Zé das Batidas. Das Batidas. Onde eles começaram lá. Aí, vou falar aqui de artistas mais da Baixada, né? Putz, grupo da melhor qualidade, fanzaço. Hoje é amigo que a música pegou os caras e colocou na minha casa. E de repente eu tava ali fazendo um churrasco e os caras ensinando meu filho a tocar violão. E que cara, me arrepia. E que vai levar adiante. Seu filho Que também vai levar gosta. adiante, né? Seu filho Por vai exemplo, dar continuidade. A gente tem vários. É difícil ficar falando nome por nome, mas, por exemplo, o Duda. Duda Mendes é o baterista. Pra você ter ideia, o Duda hoje é um irmão, é um amigo, toca bateria com a gente, quando pode. E o Duda foi baterista de todos os grupos de sucesso daqueles anos 90. Então, tudo que você escutou de samba e pagode dos anos 90% foi o Duda que gravou. Então, era Soweto, né, com o Belo, ele ficou muito tempo no Pichote e tal. Ele hoje eu brinco não, eu usei esse termo, né, eu que usei esse termo na internet, ele fala, tu é bobo pra caramba. E é real, o Duda Mendes hoje ele é o Pelé da bateria no samba. Não tem ninguém que toque samba na bateria igual o Duda. Você olha na rede social dele lá, é impressionante. Ele posta um vídeo e vem cara e fala, você é meu mestre, me inspirei em você, comecei a tocar porque te vi tocar na televisão. Olha que legal. Não sei o quê. Muito bom isso. E então a música traz coisas que eu nunca ia imaginar, né? Que eu nunca ia imaginar. Então a gente já tocou, aí abrimos show de Xande de Pilares, de Alindinhos, assim, cara, coisas legais, assim, pra quem não é profissional. Sim. Né? Então, uma vivência muito gostoso. Muito bom. E a gente tá chegando ao fim, esse papo, assim, que a gente deu uma grande viajada por várias áreas, Bom né? demais, Foi tem bom que ser. demais. E aí tem sempre algumas perguntas que a gente faz, e uma delas é assim, pra o que você dá um like, seu joinha? Pra quem você tira o chapéu, é do... É quase o Raul Gil. Quase isso. Num geral? Na vida? Uma Na pessoa, vida, uma um coisa. fato. Meus pais. Acho que tudo que a gente, ou pelo menos eu, né? Todo o caminho que eu segui tem o dedo deles, né? Então, vou até me emocionar. Meu pai foi um cara que sempre falou assim, ó. Eu trato igualmente, meu pai trabalhava aqui no Guarujá, do porteiro ao presidente da empresa. E não faço isso por obrigação ou para ser legal. Porque não me interessa a posição do cara. Não me interessa. É isso. É uma pessoa igual eu. Ele vai ter o pai dele, a mãe dele e o filho dele. Esse aqui tem a mãe dele, o pai dele e o filho dele.
Isso eu sempre... Tem aquela frase que diz, né, que todo paciente é o amor de alguém. Exatamente. E é assim que eu tento ser. E é assim que eu acho que, felizmente, eu consigo. Né? A gente fala assim, falta de... Não, não é. Acho que eu consigo mesmo. Observando a minha trajetória, eu... Às vezes assim, nossa, calma, peraí. Você é médico? É. Aí você joga tênis? É. Mas você torce pro Flamengo? Parece que é outro mundo, né? E você toca samba. Porque ninguém vai imaginar que o cara médico gosta de samba, já parece que a medicina é mais elite. E aí tinha que ser um negócio. Não, eu gosto do terreirão lá, entendeu? Da batucada e tal. Então, meu pai e minha mãe, assim, eu acho que eu levo essa questão mesmo de comunidade, como tratar as pessoas, né? E tem que sempre olhar que aquilo ali também tem um pai, também tem uma mãe, também tem um filho, tá e certo. é o amor de alguém. Exatamente. E pra quem você dá um dislike? Pra quem eu não tiro o chapéu. Pisa no chapéu. Eu vou falar, atualmente então, que tá recente assim. Vai. Políticos que querem ganhar likes na desgraça alheia. Infelizmente tem, né? A gente, agora recente, os caras, por politicagem mesmo, passou uma situação, não eu, mas alguns colegas, e que o cara lá entrou lá num hospital, viu o médico dormindo, tá cheio de gente lá fora, calma. Aí o cara coloca na rede social, né? Não tinha nada a ver, né? O cara era de uma área do tipo assim, o ortopedista tá descansando lá, e tá cheio de criança na pediatria para atender, mas já que você é médico, ele não tá fazendo esses casos pensados. Eu duvido que ele seja preocupado, claro que não, porque tá cheio de criança para ser atendido. Ele não tá. Claro, ele tá querendo ganhar o like dele, né? Então, acho que os nossos políticos aí deixam a desejar demais. E também, e quando você não estiver mais aqui, como que você gostaria de ser lembrado? Também tem essa pergunta aí que todo mundo faz. Meu Deus, nunca pensei nisso, né? Eu acho que dessa maneira que foi justamente que eu dei o exemplo dos meus pais, né? De tratar todo mundo, independente do que faz, de classe social, de etc. Tratar todo mundo como deve ser tratado, como a gente gostaria que nos tratasse, né? Eu acho que o fato de ser acessível é muito importante. E isso, às vezes, as pessoas não conseguem fazer isso que você faz. Não é todo mundo que consegue. Eu vejo porque às vezes eu falo, eu conversei com o médico assim. Mas o médico conversou. Por que não conversaria? E é tão importante isso, para que se alguém ainda não faz, faça. Né? É importante que vocês que têm um conhecimento específico da medicina, que as pessoas possam acessar os outros profissionais, porque vocês têm muito conhecimento e podem agregar nas outras áreas. É importante isso. É isso aí. Legal, Rafa. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por muito ter gostoso. topado. Obrigado por esses anos de parceria. A gente deixou uma marca, conquistamos aqui a questão do pé torto, do tratamento para essas crianças. E a gente deseja muita sorte, muito sucesso nessa nova etapa da sua vida profissional, pessoal. Que tudo de bom aconteça para você, que consiga continuar irradiando coisas boas por onde você caminha. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço. Foram anos maravilhosos. Nessa minha mudança, eu fui deixando por último. Falei isso para você no telefone, né? Isso aqui eu não vou mais, isso aqui eu não vou mais. Mas foi tão difícil sair do CRPI, que foi o último lugar que eu vim. Foi aqui. E com carinho por todo mundo, mas esse projeto aí é um projeto que acho que vai ficar, né? Acho que é um legado que vai ficar, ou seja... A gente vai bater o pé para dar continuidade. A gente pode dizer que antes de eu entrar não tinha, depois que eu saí já tinha, e agora vai continuar. E vai acho que render é um legado. Fruto da oficina de órteses também, que a gente vai conseguir. A gente vai dar continuidade a isso. Vai frutificar cada vez mais, você vai sempre poder se orgulhar. É claro que quem vem agora também, né, vai dar continuidade com maestria nisso. Não sei, não gosto muito dele. Legal, Rafa, obrigado mesmo. Tá bom, obrigado. Obrigada por tudo que você já fez, obrigada por sempre manter a sua porta aberta para ouvir. E continua aberta, né? A internet está aí para isso, acho que vocês têm total liberdade, precisa de mim para alguma coisa, mesmo à distância, eu tô à disposição. Obrigada por todos os momentos, até no WhatsApp, gente, ele sempre responde, sempre solicito. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Papo On Podcast, e acho que a grande lição que fica desse momento e dessa conversa é a paixão.
a paixão que o Rafael demonstra por tudo aquilo que ele se dedica na vida. E assim a gente encerra esse episódio. Boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio.